Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Papo Condominial Cast Vale do Paraíba. Segundo mês no ar, segundo mês deste projeto maravilhoso que começou lá em Aracaju, no formato raiz, só em áudio, só nos agregadores de podcast, e desde o ano passado ele se tornou videocast. Veio para São Paulo no formato ao vivo, onde acontece já toda segunda, já estamos aí na 4ª temporada, foram 2 temporadas formato raiz, só áudio, e já estamos agora na 2ª temporada em formato videocast. E formato este que vem fazendo bastante sucesso. Tem os cortes que estão lá na rede social, também que são bastante compartilhados lá no Insta, tá? Tem trechos que são, durante esta hora e meia que a gente trabalha, que a gente produz esse conteúdo, nós geramos aí 10 cortes, tá? E estes cortes a gente distribuímos aí amplamente. E fez com que parceiros nossos de todo o Brasil também pudesse levar esta novidade para as suas regiões. A exemplo de Porto Alegre, com a querida Maureen Gonçalves, temos lá o Papo Condominial Cast RS, e a exemplo de Fortaleza também, que temos o Papo Condominial Ceará, com a Priscila e o Kaká, tá? E mais recentemente temos o Papo Condominial Cast Londrina e também Maringá. E a região que não podia ficar de fora, né? Agora a gente residindo aqui há quase um ano, esta cidade, esta região que nos recebeu de braços abertos, assim como ela recebe todos vocês, tá? Sabe que quase que se não for metade da população, acredito que quase isso são pessoas que advindas de outras cidades ou de outros estados, e é uma região que recebe a gente muito bem. E onde a gente chega, a gente é bem recebido, a gente quer devolver para esse mercado aquilo que a gente sabe fazer de melhor, aquilo que a gente tem como missão, né? Tem como objetivo de vida, e a gente procura difundir o mercado condominial. Eu quero agradecer a vocês, tá? Que estão aqui conosco no Papo Condominial Cast Vale do Paraíba, hoje, dia 17 de agosto, tá? Já no 2º mês, né, doutora Silvana Capelazzo? Saudações condominiais. Saudações condominiais. E hoje, pela primeira vez, com 2 joseenses natos. 2 joseenses natos, e olha que nos bastidores se identificaram bastante com algum dos objetos que a Mafê, daqui a pouquinho eu vou pedir a ela para abrir aqui a imagem, tá? Para que vocês entendam o que é que tem aqui, os objetos que compõem o nosso cenário, não é, doutora Silvana Capelazzo? Exatamente, Daniel. Hoje estamos bem representados na área do Vale. Né? Exatamente. Descobrimos, inclusive, histórias do Vale que não sabíamos. Agradeço a você que tá lá, olha, eu moro lá perto, é meu quintal ou varanda de casa, no Vicentina Aranha, você que tá no Parque da Cidade, no Vicentina Aranha. São José é um dos lugares que tem alguns dos melhores parques do Brasil, tá? Você tá lá fazendo tua caminhada, teu exercício, tá lá na academia de tua preferência e tá nos acompanhando aí no agregador de podcast. Obrigado pela carona, você que tá no trânsito aí, viajando pela Dutra para São Paulo, pro Rio de Janeiro, seja onde for, pro litoral de São Paulo, obrigado por nos permitir ser a tua companhia e levar este conteúdo de qualidade até você, tá bom? Bom, doutora Silvana Capelazzo já fez aqui os cumprimentos, as saudações aí para todos vocês. Na semana passada tivemos aqui o Meirelles, né, que é síndico, e o Renato Spinardi da AGE do Síndico, tá? Gratidão a vocês. Quem não pôde acompanhar, eu recomendo, tá? Tivemos o episódio de estreia Luz de a Gazeta com o Paulo Rocha, depois tivemos o Ademir Sabino e a Roberta Costa, tivemos aqui também já a Patrícia Nunes com o Zago e a Cidinha Vieira com a Mônica Omo da Aspro, além da Andresa Lima e o Jaime Roque já estiveram aqui, tá? Fiquem atentos aí aos próximos episódios, quem estará conosco. Um projeto como este, tá? Eu gosto de falar isso, gente, porque sem a presença de empresas investindo nesta experiência que a gente está entregando aqui para vocês, nada disso seria possível. Você que está ouvindo, você é a razão de ser desse nosso conteúdo, desta nossa dedicação, mas isso aqui tem um custo alto para que a gente possa ter uma câmera de qualidade, uma profissional de qualidade operando, enfim, convidados maravilhosos, a gente tem toda uma estrutura para manter. E eu agradeço em especial ao Grupo Ouro. Alô, Grupo Ouro, QR Code aqui no canto esquerdo, a doutora Silvana Capelazzo vai apontar aqui no canto esquerdo superior, eu não consigo apontar, é ao contrário assim, ó. Isso aí, ó, facinho, tá vendo? Você consegue fácil. Ó lá na telinha, muito bem. Canto esquerdo superior da tua tela, QR Code do Grupo Ouro.
canto direito inferior. Agradeço imensamente. Alô, Ademir Sabino e todo o time de guerreiros aqui, ó, da Sabino Condomínios, aqui, ó, apontando aqui, QR Code, canto direito inferior da tua tela, tá? E você vai ver algumas marcas bem especiais também aparecendo aqui no canto direito superior, como Cert Servic Elevadores, Soliva Soria, tá? Agradeço também a Facilita Gestão de Consumo, JWMG Serviços e o querido Eduardo Rachid. Vamos lá abrir agora a nossa imagem geral para falar que objetos são esses que compõem aqui o nosso cenário. Inclusive, estamos estreando um objeto novo aqui no nosso cenário. Vocês já conheciam aqui as nossas plaquinhas do YouTube, o nosso símbolo do Spotify, né? Aqui a nosso Gênio da Lâmpada. Aqui no final a gente tem a pergunta especial do Gênio da Lâmpada. Olha, temos a nossa águia, que águia só anda com águia. E vocês vão entender também, olha, hoje eu descobri mais um motivo que faz total sentido essa águia tá aqui na nossa mesa, tá? Temos o Wilson. O Wilson também tá muito forte o significado dele aqui hoje nesta mesa. Em instantes vocês entenderão o porquê. Quem aqui não conhece o Wilson, né, gente? Se você tem ali na minha faixa de idade, um pouco menos, você vai lembrar com certeza, né? E olha, estreando no episódio de hoje agora, gente, é com muita alegria que eu quero dizer a vocês que um dos objetos mais admirados deste país, que é simplesmente o capacete do maior ícone do esporte brasileiro, talvez aquele que é o mais amado e mais querido por todos, tá? O maior ídolo do brasileiro que vivenciou aí essas manhãs de domingo estará aqui conosco agora toda quinta-feira em nossa bancada. O capacete do Ayrton. Valeu, Ayrton, pela carona, pela companhia. Você nos inspira e estará conosco aqui semanalmente, tá? A Vitória tá aqui sempre conosco. Bom, vamos saber, doutora Silvana, quem é que está aqui na nossa bancada hoje? Vamos combinar assim. Além dos objetos, temos dois representantes joseenses aqui, né? Joseenses raiz, viu? Raiz. Pelo que conversamos aqui nos bastidores, não foi? Exatamente. E são síndicos os dois, não é verdade? Exatamente. Eu posso começar? Você vai começar com a mulher e eu falo com o homem, isso aí. Então tá bom. Quem será? Quem será? Olha, hoje eu tenho o prazer de ter alguém aqui que eu vou bater um papo bem bacana, alguém que eu admiro muito, que é mãe, que é família, que é empreendedora, que trabalha assim como poucas ou muitas mulheres hoje em dia na área condominial. Eu tô aqui com a Kelly Ribeiro. Kelly, é um prazer estar aqui com você hoje, viu? Prazer enorme é o meu de estar aqui, doutora, com você, Daniel. É uma satisfação muito grande. E o meu amigo aqui também, que vai ser apresentado, né? Está aqui na minha companhia. Olha, Muito eu acho que obrigada. você esqueceu de uma das principais atribuições dela, que nós conversamos nos bastidores. Foi uma craque do voleibol, hein? Exatamente. Não foi, Kelly? Agora, além das paixões pelo condomínio, eu tenho que relatar, né? Próximo aí de 10 anos, eu representei a nossa cidade. Então, joguei vôlei 10 anos pelo tênis clube. E as pessoas que têm um contato mais próximo aí comigo sabem da minha paixão pelo vôlei, da minha extrema competitividade. Então, hoje eu tive que deixar o vôlei um pouco de lado, porque eu não aceito entrar em quadra para não ganhar. Boa. Então, Muito amo bem. demais o jogo de vôlei em si. Então já gostou do Wilson aqui na mesa, não foi? Amei, amei. Quero também dar umas saudações condominiais a ele, que é muito querido por todos, admirado, vem fazendo um trabalho brilhante na nossa região aqui no Vale do Paraíba, São José mais especificamente. Ele que é joseense raiz, tá? Tá lá com o perfil Síndico Pro SJC. Seja muito bem-vindo aqui ao Papo Condominial Cast, episódio de número 7. Newton Bonafé. Gente, gratidão pelo convite. É uma honra estar com essa jogadora nata também aqui, porque Craque. quando eu vou nos condomínios concorrer e encontro com ela, eu sei que é pauleira. Aí tá um equilíbrio. Doutora, gratidão pelo convite, pelo carinho, pelo voto de confiança. Daniel, parabéns pelo trabalho que vocês têm desenvolvido aqui em São José dos Campos, nessa área condominial, que é uma área bem carente, uma área que precisa muito da valorização e respeito de nós, síndicos profissionais, que vivenciamos o dia a dia de não muitos prestígios. Então, tem muitas famas, tradições que o síndico, morador, síndico tem aquela fama, ele vai fazer algum esqueminha, o síndico tem aquilo. Então, assim, para nós conseguirmos o respeito nessa área condominial, nós temos batalhado bastante, temos nos dedicado bastante e feito cursos para isso, né? Então, é uma coisa que, graças aos bons profissionais, pessoas que estão se dedicando a esse trabalho, e parabéns para as empresas que estão patrocinando vocês, porque tem que reconhecer realmente esses parceiros, porque não é fácil
tudo gera um custo e para vocês estarem fazendo esse trabalho aqui, é fundamental esses parceiros. Então, gostaria de deixar também meu agradecimento aos parceiros aí, seus patrocinadores, e que tomara que venha muito mais aí, que vocês consigam desenvolver esse trabalho de apenas 2 meses, que sejam por anos. Tá bom? Gratidão, nosso coração pede isso, é o nosso desejo, né, doutora? A gente quer ficar aqui, não queremos nem estabelecer quanto tempo nós queremos ficar aqui. A gente faz isso aqui de coração, a gente se dedica para valer, a gente ama o que faz e graças a pessoas como vocês é que a gente consegue entregar isso aqui com qualidade, tá? E como bem frisado, eu quero enfatizar você que está assistindo, você que é empresa, quiser fazer parte, quer ouvir seu nome sendo citado, quer ver tua marca aparecendo aqui na tela, quer ter um QR Code como esse aqui abaixo ou lá em cima no canto esquerdo, faz contato conosco que a gente vai explicar como que faz para a gente desenvolver uma experiência como essa para tua marca. A gente consegue te trazer aqui também para vir contar seu case, falar do que você atua no dia a dia, quais são as problemáticas, enfim. E você que é síndico também, o que a gente pede é, lembra dessas empresas que estão aqui conosco, apoiando a iniciativa, dê uma oportunidade de cotar com essas empresas, que essas empresas estão investindo no seu conhecimento, elas estão investindo no teu conhecimento, elas estão fazendo com que conteúdos de qualidade sejam gerados e aí a gente fica muito feliz se você puder dar uma oportunidade para cotar com essas empresas. Tá bom, gente? Muito obrigado. Vamos lá. Começar? Doutora Silvana Capelazzo, vou passar a bola para ti. Já hoje vamos bater bola. Opa, mas peraí, faltou só uma coisa, perdão, faltou uma coisa. Isso que eu ia falar, Faltou uma coisa. Assim como tem a nossa bola de vôlei que faz todo sentido, a águia também faz todo sentido pro Bonafé, né, Bonafé? Então, assim que eu cheguei, né, eu verifiquei essa questão da águia, né, perguntando por que tem esses objetos. Sim. O vôlei veio representado pela minha colega, Olha. pela Kelly, que vem da área do vôlei. Por mais que eu joguei também pela DC do CTA, eu venho da parte do futebol. Sim. Que é a tradução do o homem tem o futebol desde criança. É. E eu até perguntei essa questão da águia, né? Porque a águia, ela simboliza a águia do vale, que é a nossa tradição que nós temos em São José dos Campos. Então é o símbolo maior que nós temos. Então, assim, é até bacana você ver isso e você sente à vontade. Sim. Você fala assim que é uma, como diz, é a região, né? Porque o time de São José representa o vale. É verdade. Então, como diz, é como você disse, vocês vieram para cá pelo vale. Sim. Então, acho que um símbolo bacana, um símbolo que honra águia voa com águia, é o símbolo que nós temos aqui. Não representando a poderíamos águia estar do melhor vale. representados, não é verdade? Melhor coisa. Ficamos sabendo da história da águia. É, muito Além bom. de saber de condomínios, histórias de condomínios, hoje já tivemos uma Uma história aula, com regional. certeza, com certeza. Parabéns, que eu acho bacana. Eu acho que tudo que tem nessa vida tem que ter conteúdo. É verdade. E vocês têm mostrado isso para nós. Gratidão, querido. Eu vou começar com a Kelly, então. Isso, vamos lá com a Kelly. Kelly, vamos começar assim nesse bate-bola. Quem é a Kelly? Como que a Kelly começou? Conta um pouquinho pra nós da sua história. Ou você De onde ela começou veio? síndica? Conto. Como que é a história da Kelly Ribeiro? Ou Vai da ser- Kelly, né? Vai ser um enorme prazer relatar um pouco aqui para vocês. Eu sou joseense, né? Como vocês mesmos relataram. Eu sou engenheira mecânica de formação. Eu atuei aí por 12 anos nas grandes indústrias aqui da região. Aham. Então, eu sempre trabalhei com implementação de Lean Manufacturing e TPM nas indústrias. Quando eu me casei... Só um minutinho. Explica pra gente o que é que são essas duas coisas, Isso que eu porque pode que as pessoas, né, que estão ouvindo ou vendo a gente vão ter essa mesma dúvida, vamos explicar o que é que é Eu isso. ia Não perguntar, precisa eu nem ia falar assim, detalhar, na hora né? que ela falou, TPM, essa palavra que eu escutei é TPM. Isso, vamos lá. Agora Vou eu contar- TPM que eu conheço Não é é outra coisa, né? TPM das Não é a TPM da mulheres. mulher, não, né? Vocês estão pensando. Deixa eu entender isso aí, eu Já começamos de Obrigado, maneira... Daniel, por tirar essa dúvida minha. Né, Mafé? Já começamos divertido hoje, né? Vamos voltar um pouco na minha área lá de formação, explicar um pouco para vocês o que é o TPM em si. É manutenção produtiva total. Então, eu É um símbolo em inglês, então, né? Isso. Legal. Então, eu sempre tive que executar com menos recursos uma maior produção. Capacitar uma equipe operacional a fazer um serviço em todos os turnos da mesma forma. E o Lean Manufacturing, ele veio em encontro ao TPM, porque ele era muito mais voltado à área de desperdícios e controle de estoque, controle de itens e linha de produção. Então, basicamente, quando eu vou me apresentar em algum condomínio, ou quando eu vou relatar que eu sempre trabalhei com isso, eu deixo bem claro, eu sempre fui responsável dentro das indústrias que eu atuei em fazer com menos recurso uma maior produção. Então, eu sempre desci, nunca tive essa dificuldade de estar no chão de fábrica, de colocar o bico de aço, que foi aí por 12 anos o sapato que Sim. eu usei. Então, eu sempre capacitei equipes operacionais a executar uma produção com excelência.
Então, basicamente é isso, TPM e o Lean Manufacturing, que eu trabalhava nas indústrias aqui na nossa região. Não, maravilha, agora ficou mais claro, Ficou né? mais claro. Agora deu pra compreender. Mas pode prosseguir, como você começou, tua carreira profissional veio dessa área, né? Vim dessa área. Paralelo a isso, eu comecei, quando eu me casei, eu me tornei subsíndica logo depois de um tempo do condomínio que eu morava. Que você morava. Tá. Bem de bastidores, eu assessorava o meu síndico em todo esse controle de, vamos dizer assim, essa produção condominial de controle de materiais, de peças, de manutenção. E o meu viés ele é muito voltado para manutenção, porque como eu sou mecânica, eu tenho basicamente alguns conhecimentos nessa área. Facilidade com essa área, né? Então eu ajudei o meu síndico na época. Em 2015, eu era a engenheira mais nova da equipe, com menos conhecimento técnico, e eu fui desligada de uma empresa aeronáutica que eu trabalhava aqui na nossa região. Uhum. Então, o meu síndico, coincidentemente, nesse mesmo período, ou próximo disso, ele trocou de turno na empresa e ele falou para mim, Kelly, a partir de agora eu não vou conseguir mais nem atender telefone, eu não vou conseguir mais ser síndico e eu vou renunciar. Eu queria saber se você assume. E na época eu tenho 2 filhos, né? Eu sou mãe do Gabriel hoje com 11 anos e da Luísa de 4 anos. O Gabriel na época muito pequeno, acho que tinha 3, 4 anos, eu levei um susto. Eu falei, opa, peraí, meu filho é pequeno, eu não quero isso pra mim agora. Quantas não unidades lá, isso. Kelly? Quantas unidades? 160 unidades. Legal. E eu falei, não, mas não é pra mim e tal. E nisso ele acabou renunciando. Kelly, não dá pra mim, eu vou renunciar. Quando eu assumi esse condomínio interinamente, eu percebi que eu já desenvolvia grande parte do trabalho. Só que, lógico, de bastidores. Era ele que era o síndico. E nisso eu aceitei o desafio, comecei nessa área. Eu muito involuntariamente, eu comecei a desenvolver alguns tipos de controle pela facilidade que eu tenho com números. Uhum. Então, toda a parte de controle de gráficos, a parte mesmo de controle de custos. E eu fui conhecendo pessoas na área condominial. Eu ia até com um tablet meu, muito simplesinho, ia nas administradoras, nos jurídicos, ia mostrando, olha, meu trabalho é assim, eu faço esse tipo de controle. E eu fui conseguindo abrir portas aí para mim no ramo condominial dessa forma. Kelly, você acha, vou pegar já o gancho do esporte, que essa performance, essa rotina, tudo isso também ajudou em relação ao condomínio? Veio eu acho que contra? ajudou bastante, doutora. Eu pratico o vôlei, na verdade, eu comecei quando eu tinha 10 para 11 anos. E na época, quando eu era criança, adolescente, muitas vezes você acha que você é muito pressionado por determinado técnico ou determinada pessoa que está à frente. Uhum. Então, hoje eu vejo, né, eu tenho a honra de ter tido uma das melhores treinadoras de vôlei da região. Hoje ela representa aí o Sistema S. Então, assim, é uma pessoa muito enérgica, uma pessoa que exigiu muito do time em si. E eu posso agradecer aí que acho que com essa energia que ela passava muito para o time, eu consegui grande parte aí do período em que eu atuei ser titular. E é o que eu trago para a vida condominial. Existem dificuldades, existem problemas que você vai passar do dia a dia, mas você tem que ser o melhor que você faz. Então, faça pouco, mas faça perfeito. Se você for fazer mais, desde que seja de uma forma com excelência. Eu acho que o esporte foi muito bom para mim nesse aspecto. Que bacana. É bom, né? Super interessante. Olha o gap. A Kelly, né, vem da escola da engenharia mecânica, passou por grandes indústrias, né, e veio para a sindicatura numa oportunidade, até importante frisar, né, doutora Capelazzo, que na situação dela, o exemplo que o direito determina, que a convenção e que o regimento normalmente rege em relação a isso, que ela acabou, essa oportunidade veio até ela, mas foi necessária uma nova eleição, né, ela pode ficar por um período, até 30 dias. Explica essa parte, um resumo. Você ficou por esse período? Isso, Tampando, mandato porque ela teve que tampão, convocar, né, uma nova já eleição. Convocou uma nova eleição e foi reeleita. Isso, nesse período eu chamei uma nova eleição, eu cumpri o mandato tampão e até um bom case de sucesso, principalmente para os meus colegas síndicos moradores, porque quando eu fui eleita síndica, eu fiquei um período muito curto, acho que no máximo 6 meses, e com a excelência do trabalho que eu consegui atingir com aquele público, eu consegui pedir até uma remuneração, que não era considerado nesse condomínio. Que Então, naquele eu acho primeiro que o momento síndico era só a anterior isenção não da fazia. cota. Não era uma prática desse condomínio. Naquele momento era somente a isenção Somente a da isenção. cota. Então, a partir daquilo, como eu comecei a mostrar um trabalho com eficácia, uma boa vontade nessa execução, e fui me capacitando, né?
Quando eu percebi que aquilo era realmente para mim, o bichinho condominial me mordeu, eu realmente me capacitei, fiz curso, tanto aqui em São José, quanto no Instituto Town De onde Square. você tirou a ideia de que você poderia ter essa remuneração? Você foi estudar isso ou dali daquele condomínio você já pensou, poxa, eu faço um excelente trabalho, eu não quero só isenção. Eu quero ganhar um valor que seja compatível com o meu trabalho. Sim. Na verdade, doutora, esse condomínio em si era de 160 unidades, né? Hoje eu não resido mais nele e não faço parte da administração. Mas o que eu fiz? Nesse período curto de tempo em que eu administrei de forma orgânica, vamos dizer assim, foi o momento em que eu comecei a conhecer parceiros de trabalho. Foi quando eu comecei a visitar administradoras, jurídicos, empresas de zeladoria, portaria. E nisso tudo, eles também foram me alimentando dessa informação. Kelly, nossa, o trabalho que você faz é bacana, ele é diferenciado. Por que você não começa a atuar dessa forma? Sim. E numa conversa informal, eu sempre recebia dicas em relação à remuneração, fui procurar no mercado. Nesse período, eu fiz um curso de síndico profissional aqui em São José, no Instituto Êxito. Também tive uma excelente base. Então, foi nesse âmbito que eu consegui chegar num valor financeiro para pedir naquela eleição a qual eu seria um mandato completo. E foi reeleita. E fui reeleita. Olha só, que bacana. Tá Muito bem, daqui a pouquinho a gente vai contar um pouco, você vai contar um pouco pra gente como que veio depois a transição de carreira, como veio esse crescimento, né? Como está atualmente seu momento, o que é que você busca. Daqui a pouquinho a gente entra nesses campos aí, nesses assuntos, tá? Mas eu quero deixar um abraço especial ao time da Town Square. Gosto muito da Town Square, tá? Ingrid, um abraço pra Ingrid, todo o seu time. A Ingrid recentemente passou a comandar lá a Town Square. Hoje é uma empresa multinacional, né? A Ingrid comanda aqui no Brasil, o pessoal lá de Porto Alegre, tá? A Town Square, um dos lugares que o papo condominial é mais forte a nível nacional. Mês que vem teremos o churrasco do síndico, viu, gente? Nós vamos lá pro Harmonia, tá? Fazer um churrasco raiz lá de Gaúcho e nós vamos celebrar a Semana do Gaúcho no Piquete. Em breve passaremos maiores detalhes, mas estaremos lá. Será no dia 9 de setembro. 9 de setembro, apenas 70 vagas, tá? Então, não vai ter palestra, é só pra gente confraternizar. Nós vamos sofrer, comer costela, fogo no chão, né? Vamos comer carreteiro, enfim. Tomar cerveja, fazer network, é o que vamos fazer lá. E eu vou sofrer de longe, porque eu viajo dia 2 agora de setembro, aí volto só dia 16. Olha então, só. Assim, mas eu vou acompanhar, faz uma live lá. Aí, faremos, com certeza mostraremos. Com certeza que o cheirinho daquela carninha ali Nossa, eu vou estar sentindo. Não tem igual, viu? Aproveitando, conversar com você, meu amigo Bonafé, agora, pra gente começar entendendo quem é o Bonafé, de onde ele veio, qual foi a área que ele começou a tua vida profissional, como que o mosquitinho da sindicatura te picou, como foi que veio a primeira oportunidade. Cada um tem a sua história única, tem o seu momento, a gente quer ouvir sua história agora também. Como você disse, eu sou um josense nato, nasci dentro do CTA, na base militar do CTA. Meu pai é da área jurídica, meu pai é advogado, já tem 44 anos de advocacia joseense aqui. Legal. E desde os meus 15 anos eu comecei a trabalhar com ele no escritório. Então eu entrei como office boy, aí entrei na faculdade de Direito, me formei e sempre fiquei nessa parte de condomínios. Porque na advocacia eu vi muito essa parte do quê? A doutora sabe, o advogado ele fica muito sentado, ele fica centrado aos casos dos seus clientes. E eu sempre fui aquela pessoa que eu não consigo ficar sentado. Eu tenho que ir pra rua, eu preciso ver pessoas. Eu sou numa parte assim de... É o famoso contato, captador de clientes, vamos se dizer, na advocacia. Por mais que o advogado ele não pode ter essa parte, né, tem essa questão do código de ética da OAB, eu não exerci a advocacia. Então, assim, hoje eu sou bacharel em Direito, mas tenho 4 pós-graduações, tenho uma MBA em Direito Imobiliário, tenho uma especialização internacional na Faculdade de de Buenos Aires, tenho diversos cursos, fiz formação de síndico profissional pela Faculdade de Ciências Jurídicas Legais em São Paulo. Então, assim, eu tenho me especializado... Professor Wander, né? Professor Wander. Sim. A legal é professor Wander. Exatamente. Então, assim, eu vi dessa parte. Então, desde 2011, oficialmente, eu comecei a ficar em condomínios. Então, eu ficava nos condomínios quando tinha que fazer acordo, eu que atendia os moradores para poder levar para o escritório para fazer a minuta de acordo. E eu comecei a vivenciar isso e me apaixonei por essa parte. E, posteriormente, no meu condomínio, a mesma coisa que aconteceu da Kelly, teve uma assembleia, comprei um apartamento no centro. Sim.
teve uma assembleia, tinha advogados conhecidos, proprietários lá, falaram assim, ele é filho do Dr. Newton Bonafé. E ele pode ser nosso síndico, porque ele só cuida de condomínio. Daí eu falei, não, gente, eu sou proprietário aqui, eu não sou síndico, não. Colocaram, daí tinha com 3 concorrentes, 3 moradores concorrentes. Aí ela falou assim, não, o nome do Bonafé tá concorrendo. Daí eu falei, gente... Eu não coloquei minha Meu candidatura. pai me ensinou uma coisa que não seja síndico de onde você mora. Que quando eu tava com esse apartamento, meu pai falou assim, nunca tente ser síndico do seu prédio. E eu falei, sim, senhor. Acatei. Só que colocaram eu como síndico. A proposta dele tá aqui. Daí eu falei, fui lá na frente. Daí eu falei, vou ser o último a falar. Pergunta pra um. Não sei o quê. Pergunta pra outro, tal. Daí os 3 falaram e eu fui falar. E quando eu comecei a falar, eu consegui desenvolver uma conversa técnica. E os moradores olharam e falaram assim, Esse não tem mais candidato é concorrente, ele é nosso síndico. E aí eu fui eleito. E faz 6 anos que eu tô lá, como síndico morador, como síndico proprietário. E todas as eleições, eles não deixam vir concorrentes. Eles falam assim, não, permanece você. E nós estamos com vários problemas no condomínio. E ali está sendo uma escola para mim. Porque é um condomínio antigo, é um condomínio que tem quase 50 anos, tem problema de AVCB, tem problema hidráulico, elétrico, tem todos os problemas possíveis desse condomínio tem. O elevador ainda é original ou já foi feito... Nossa, deve ser legal assim, lá. É bonito ele, hein? Não, é uma delícia. Eu não vou falar a palavra que não... É um T grande. Não cabe ao podcast. É como eu disse, é um T grande de trabalhar. É muito bom, porque é uma escola, é um aprendizado que nós temos. E isso tem tornado eu como eu sou hoje, síndico. As pessoas têm me contratado para síndicos, para ser síndico de condomínios que são prédios antigos, que precisam de alguma reforma, reformas de regimentos internos, implantações de condomínios. Então, todos os condomínios que eu estou trabalhando hoje são condomínios que têm uma patologia na parte da área da construção e reformas. Porque é um trabalho que eu gosto de fazer, é um trabalho que eu estou desenvolvendo conhecimento. E hoje eles me chamam para condomínios assim, prédio residencial que tem que fazer uma coisa e outra. Dificilmente eles me chamam. Agora, tem uma obra, aquele condomínio que nós concorremos, né? Que aquela é a minha concorrente peso aqui, né? Essa aqui é complicado. Quando ela chega lá, eu olho e falo assim, ai meu Deus. Deixa eu ficar vai ser quietinho. difícil ganhar. Não, daí que eu faço? Deixa eu ser o último. páreo vai ser duro. Eu falo assim, deixa eu ser o último, porque assim, ela faz um trabalho muito bacana, ela faz uma apresentação, um slide, explica, detalha. Aí eu falo assim, eu deixo ela primeiro por causa disso, que no final eu falo, gente, você já sabe de tudo. Ela já falou. E eu brinco assim, eu sou Newton Bonafé Júnior, sou sócio proprietário da empresa tal, e acaba a brincadeira, porque ela faz um trabalho com excelência. Eu admiro Não, e aqui ela, eu quero como mulher, ressaltar não sei. essa sua postura. Desejo que essa postura, o pessoal que está assistindo aqui, seja multiplicada. Sim. Olha o respeito, câmera geral, pra gente mostrar a mesa aqui, ó, a mesa ampla, ó. Olha o respeito desses dois, um pelo outro, olha a admiração, não é? Que esse exemplo seja multiplicado, viu? Não, Parabéns. E Viu? tem que ser assim, né? Eu acho que é aquilo que eu estava conversando antes. O síndico, ele tem uma fama histórica. O síndico do condomínio tal desviou dinheiro, o síndico fez isso, o síndico faz aquilo. Então, assim, o síndico profissional veio exatamente para acabar com isso. Para trazer que eles são profissionais, são técnicos, pessoas que têm conhecimento, né? Porque assim, não existe inimigo, né? Porque você precisa se dar bem com o seu colega de trabalho, saber que ainda bem que eu pedi para alguém que é competente. Essa é a questão, E né? é gostoso, né? Você fala assim, eu não perdi por causa de, ele negociou o preço, ele tá pechinchando, Isso. ai, E que esse seja aí. assim também com as administradoras, com os próprios advogados condominialistas, com as Sim. empresas de engenharia. Porque, infelizmente, tem uma coisa que acontece no nosso mercado, é a gente perder contrato por causa de R$100, por causa de 50, né? E isso não tem que estar acontecendo, gente. Então, isso é uma coisa que é lamentável, né? Né, então, eu já chego no ponto, graças a Deus, que assim, tem pessoas que chegam pra mim, Bonafé, tem um condomínio X, beleza. A proposta que eu tenho aqui é média de 2 a 3 mil. Bacana. Tá, eu acho que dá pra gente concorrer. Às vezes eles não passam o valor, você avalia o contrato, né? Você vai ver algum condomínio, quantas áreas igual. Tem um condomínio do Martim Praia Clube, que é em Caraguatatuba. É o maior condomínio Praia Clube que tem em Caraguatatuba. Falar de Caraguatatuba, essa daqui conhece tudo, viu? Pode Claro. falar que ela Morei 20 conhece. anos. Já se Eu localiza. tô investindo falou forte pela pra lá. localização. Eu tô pegando bastante condomínio lá embaixo, no litoral. Expandi minha empresa pro litoral, tô com sócio lá embaixo. Então é igual esse condomínio, são 16 elevadores, tem piscina, academia, salão de jogos, salão de É festa. novo, né? Recém, Novo, então, faz- terminando as últimas torres, eu acho. ou já Não, terminou? ele liberou, faz 1 ano e meio que eu tô lá. tá. Eu peguei a implantação, eu tirei o CNPJ, criei o estatuto, o regimento interno, estamos na parte da construtora, naquela parte de cobranças, manutenções, atualizações. Então, assim, Aquela parte que não dá trabalho.
aquela parte Não dá Quase pouco, não né? dá. Mas eu falo pra ti, Daniel, é a área que eu mais gosto, sabe por quê? Aham. Quando você pega o condomínio da implantação, ele é a sua cara. Isso é verdade. Ah, mas é o pavor de muitos síndicos, eu conheço. é. Alguns Mas que quem, odeiam. aos colegas que têm pavor dessa área, pode nos chamar que eu amo particularmente. A Kelly também, eu tenho certeza que Pode é indicar desafiador, aqui, ó, né? pode chamar eu ou o Bonafé. Exato, Estamos aqui porque, pra isso. porque Maior o felicidade. condomínio já vai começar bem, não vai começar solto, ele vai começar regradinho, ele vai, Exato. não é, ele vai ser cobrado o que tem que ser cobrado, né? Enfim. Nós estamos com um Jacareí que nós vamos concorrer, né? Que vai ter uma assembleia aí recente e fomos chamados para uma implantação de condomínio. Até por coincidência, Bonafé, você vai, eu vou, bacana, e isso é legal. Porque esses condomínios que tem implantação é difícil. Você chegar a colocar um morador, as pessoas falam, o morador ele vai se dedicar. Até ela brincou com o morador, falou assim, ele vai ter amor para fazer um condomínio funcionar. Mas é diferente quando você tem um síndico profissional, ele vai ter amor pela profissão e profissionalismo para fazer uma boa gestão. É diferente. Porque não é que um síndico morador seja pior ou melhor, mas só que ele precisa fazer o dia a dia dele para honrar os compromissos que ele tem da família dele. Eu ia dizer isso. E se dedicar Exatamente. posteriormente A menos, ao condomínio. a menos que ele ou ela seja um aposentado ou que trabalhe naquelas escalas generosas de SAMU da vida, polícia rodoviária. Tem algumas profissões Sim, que sim. têm umas escalas mais generosas e que você dispõe de um tempo aí mais Uma tranquilo. flexibilidade, né? Mas isso a gente sabe que isso é a grande minoria dos casos, né? No normal não é isso, E né? é diferente do profissional que, assim, ele tem que fazer um bom trabalho para concorrer amanhã ou depois para outros condomínios. Sim. O síndico morador, não, porque ele vai fazer um bom trabalho. Porém, ele não depende daquilo Sim, sim. para conseguir outros, ele nem quer. É. Então, o síndico profissional tem essa O diferença. que eu acho que muitas vezes eu coloco, doutora, e até para o Daniel também, acho que talvez tenha até escutado, Bonafé já tem participado comigo aí de algumas assembleias, então eu sempre deixo claro. Não é todo condomínio que necessita de um síndico profissional. Exato. Só que todo síndico tem que se capacitar. Eu acho que Perfeito. a exigência para o síndico sendo profissional ou o síndico morador, ele tem que haver. Tem que ter uma postura profissional. A né? mesma Sempre. o mesmo dinamismo que eu e o Bonafé temos no nosso dia a dia, essa pessoa tem que ter algo similar. Ela consegue ser igual? Não. Nós vivemos disso. Nós acordamos falando de Exato. condomínio e dormimos falando de condomínio. A nossa família, ela é, vamos dizer assim, sustentada desse Uhum. meio. Diferente do síndico morador, que por muitas vezes ele tem o emprego dele e ele consegue receber o prestador de serviço, ele consegue sim executar com maestria a sindicância, mas depois às 18. Mas ele vai É isso mesmo. encaixar o Depois do horário. condomínio no- dentro que do ele Não é a horário. prioridade Isso, dele. Não é a prioridade. Diferente da gente. É a nossa prioridade. Nós precisamos, assim como você mesmo colocou, Silvana, nós precisamos fazer um trabalho com excelência para permanecer naquele condomínio e ser eleito em outros. Porque ser eleito é difícil. Ser reeleito é ainda mais difícil. Como diz a própria Jailma, para que seu nome trabalhe por você. É verdade. Né? Então, Um abraço, Para que Jailma seu nome Brito. trabalhe para você, você tem que ter um trabalho de excelência. Sim. É verdade. Eu mesmo, eu já fiz acordo, pedi demissão em alguns condomínios pequenos que eles queriam para execução de obras. Após a conclusão dessas obras, da renovação do regimento interno, fazer tudo o que tinha que ser feito, não havia mais necessidade de eles estarem pagando os honorários para a minha empresa por si só. E eu cheguei para eles, para o conselho, e falei, gente, para vocês é viável vocês terem um síndico profissional ainda aqui? Porque para mim não está sendo viável, porque eu não tenho mais o que fazer aqui dentro. Assim, para receber por receber, perfeito. Excelente para nós, né? Receber sem ter trabalho é bom. Isso aqui não gostaria disso. Só que como nós somos profissionais, eu preciso zelar pelo meu nome. Que a partir do momento que eu concluo com excelência aquela prestação de serviço que eles me chamaram para uma atividade fim, por mais que o mandato seja por 2 anos, se você chega e mostra para eles, vocês têm alguma prioridade maior para poder fazer algum serviço maior que vocês querem fazer para a gente começar a trabalhar agora? Ah, no momento não há. Então assim, vamos colocar um morador, dar isenção de condomínio para ele, que agora ele só vai manter o trabalho que nós finalizamos. E futuramente, se vocês precisarem de uma coisa maior, vocês abrem uma cotação Sim. de novo e me chamem, eu vou estar à disposição de vocês. Então isso é muito mais gostoso, porque se você fica até o final sem ter desenvolvimento, você vai começar aquele bafafá. Aí lá, ó, o bichinho não quer trabalhar, tá recebendo, não tá fazendo nada. Porque você acaba não indo no condomínio, você acaba não tendo a atividade do dia a dia, mas lá porque você vai lá para ver, o jardim está em dia, a manutenção está em dia, todas as obrigatoriedades de obrigações estão em dia.
Então você vai lá falar o quê? Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Você vai ficar assim no condomínio? Fazer uma política? Sim. Então, não há necessidade. Então, já tem uns 4 condomínios que eu fiz isso e saí de lá, cara. E os moradores me ligam, você tá com uma dúvida disso, tá certo, não sei o quê. Então, esses síndicos que assumiram moradores, eles acabam tendo o feedback meu de positivo e eu consigo dar atendimento para eles. Para ele é vantajoso, porque ele não tá tendo custo e a gente se torna-se amigos. E isso é bacana do síndico também, porque o profissional é isso. Eles têm muito aquela tradição do síndico morador. Ah, aquele aposentado, ó. Aquela senhora, ele é aposentada, ela vai conseguir ficar. Aquele senhorzinho aposentado. Ele tem disposição pro dia todo. Só que, é aquilo que aquele falou, nós temos que ter a competência e a maestria de tentar ter o conhecimento, de fazer o condomínio agir das formas da lei. Porque tem que ter a técnica, né? Porque, na verdade, o que acontece? Às vezes, quando a gente participa de alguma eleição e tal, o que é a maior parte das perguntas que fazem a nós? Quantas visitas você fará aqui? Como que eu vou ver você aqui no condomínio? E a gente tem que deixar bem claro... São coisas que não dá para prever, né? São situações Jamais. que muitas vezes não dá para prever. E o que é o ideal? Que muitas vezes o condomínio rode sem o síndico estar lá. Porque é isso que é esperado do síndico, né, profissional. Que ele consiga gerir todos os contratos, que ele tenha empresas capacitadas a desenvolver um bom trabalho. As empresas desenvolvendo um bom trabalho, o condomínio está rodando perfeitamente, o síndico consegue trabalhar em melhorias, trabalhar em outros pontos, e o morador também está super satisfeito, porque tudo está rodando perfeitamente. Ou seja, eu não te vejo aqui no condomínio nunca. Tá, mas está limpo? Manutenção está feita? Os funcionários estão asseados? Está tudo bem? Então, você quer me ver no condomínio para quê? Meu trabalho está sendo feito. Não necessariamente lá dentro do condomínio. E outra eu preciso fazer coisa, plantão. não é porque naquela semana você não viu o Kelly Ribeiro e que você não viu o Bonafé, não quer dizer que a empresa de Kelly não esteve lá, porque você elege a empresa. Sim. O Bonafé não tem que estar lá toda semana ou todos os dias. Ele tem equipe, a equipe dele tá ali atento, né, aos parâmetros, aos chamados, a Kelly é a mesma coisa, né? Então não é porque naquela semana ou naquele dia que ela não teve lá, não significa que o condomínio tá sem Mas é atenção. que às vezes os condôminos não entendem que é uma equipe, que você tem uma equipe que vá, sei lá, semanalmente, ou dependendo do condomínio. Mas Exato. eles querem ver o Bonafé lá Então, andando no condomínio, a Kelly andando no condomínio. É que, e na às vezes verdade, às acontece vezes isso. a gente não está no condomínio, mas a gente está no banco, nós Sim. estamos resolvendo Sim, a perfeito. parte de inadimplência com o jurídico, nós estamos na administradora, Cartório. estamos Aquisição de buscando materiais, aquisição de orçamentos. Então, assim, às vezes a gente não está em Nos loco. órgãos públicos. Ou né? muitas vezes a gente está dentro do horário que o morador não está. Porque normalmente a gente visita nas situações triviais das 8 às 5. Que eles estão que fora é o horário trabalhando. que eles estão trabalhando. É verdade. Não, e é bem complicado isso, porque quando você tem muito condomínio, eu tava brincando com a Kelly aqui, que é aquele negócio. Ah, eu quero te ver no condomínio toda hora. Eu até falo assim, Kelly, você tá casado, então toma cuidado. Eu falei, eu tô solteiro, eu também tenho que tomar cuidado. É complicado, porque a gente passa por situações, né, que as pessoas acham que assim, o síndico vai ficar lá, vai ficar, deixa eu ver quem é, né, se tá aqui, não tá. Então, assim, tem pessoas que acabam, não sabem a diferença da liberdade e da libertinagem. E nós sofremos assédios em condomínios. Eu já passei por situações em condomínios assim que você... Opa, desculpa, deixa eu ir embora. De pessoas falarem, tipo, a mulher chama no apartamento, tá com vazamento, você chega lá, abre a porta, a mulher tá de babydoll, Sim. tá de camisola. Então, nós, síndico, por assim, então não há necessidade real de você estar direto no condomínio. Então, você precisa mostrar esse profissionalismo para ele. O síndico, ele é um gestor de uma empresa. E o condomínio é CNPJ, é empresa. Não são moradores. Então, você precisa fazer toda a gestão dessa parte empresarial e mostrar para que os proprietários vejam que aquela empresa dele não está gerando prejuízo. Nós temos que mostrar que aquela empresa dela está tendo lucro, no sentido do quê? Valorização do patrimônio para que ele possa fazer uma venda futura. Porque automaticamente, você fazendo essa gestão de uma empresa e ela está crescendo, ele fala, nossa, esse gestor é bom, esse síndico é bom. O meu apartamento valia 100, com as melhorias, benfeitorias e as qualidades, hoje eu estou vendendo por 200. Eu tenho Isso até é bom. case, Aí, cara, eu tenho até um é a tua case de- reeleição, é a tua reeleição aí. Bom, você fica ali à vontade. Eu tenho até um case de sucesso, num exemplo similar ao do Bonafé. Eu sou síndica de um condomínio em Jacareí,
Recentemente eu fui eleita para o meu 7º mandato. Olha que Nossa maravilha. senhora. E eu tenho um proprietário que é investidor. Eu já tô perdendo até as contas. Peraí, 7, mas mandar de 1 ano ou de 2? De 1 ano. Ah, tá bom. De Então é opa. quase uma década. Não, já falei, Mas já é 14 quase uma anos, década. Quase uma década. É, quase uma década, Estou sim. lá e eu tenho E outra, 6 reeleições, né, Seis. cara? Não é Não, pra qualquer um, né? mérito. Ser Não, é eleito é Porque, difícil. olha, Ser falar em- reeleito é mais Não, difícil. e condomínio que o mandato é 1 ano, é uma guerra, é uma politicagem, é Nossa. complicado, não é? Mas hoje é bem tranquilo lá, ao decorrer desses 7 anos, lógico. Sim. Eu tenho um proprietário que é um investidor, ele tem 7 ou 8 imóveis no meu condomínio e ele já falou pra mim, Kelly, os condomínios que você for eleita em Jacareí, você por favor me avise, porque os imóveis são valorizados com você na gestão. Olha Isso que é muito maravilha. bom, né? Então, assim, eu fico super feliz, eu tenho um carinho enorme por ele sabe disso, Uhum. mas ele tem deixado bem claro essa situação, como ele é investidor, adquirir imóveis... Nós queremos aonde chamar ele os pensa- construtores aqui também, viu, Kelly? Vocês que são síndicos, vocês que Sim. estão na implantação, também nos ajudem a trazer os construtores para cá, porque eles são figuras Sim. que Importantíssimo no fazem mercado parte desse imobiliário. cenário, são importantíssimos no mercado. Ó, você que é construtor de São José, tá? Venha também para cá pro Papo Condominial Cast, que a gente quer ouvir a tua história, né? Tem bairros novos que foram Sim. criados, bairros planos, tem muita coisa legal pra gente falar aqui desse cenário aqui, né? Vem Eu- contar que a gente quer saber como é que são feitas as convenções. Opa, a doutora tá aqui no mês, ó. Isso- Não, Eu sou esse dia vai louca ser pra épico, né? perguntar. Então, isso que eu ia falar, acho que seria até bacana, né? Se tivesse É. um construtor aqui e um síndico juntamente com ele que faz implantação, que você tem essas duas balanças aqui, porque hoje o maior conflito que você tem de uma implantação, tem construtoras aqui, eu estava até conversando com a Kelly anteriormente, elas estão mudando o conceito de agir com a entrega dos condomínios, que tem construtoras que ela faz o quê? Toma o síndico, a administradora e zeladoria. Tchau, você se vira aí. Hoje, as construtoras estão fazendo o quê? Elas estão criando a convenção condominial. Antes de registrar a convenção, já chama um síndico, já chama o jurídico. Isso já aí. faz todo mundo ali uma reunião para Exato. saber como é que vai ser o registro dessa convenção Sim. e como que ela vai já ajudar no primeiro mandato, né? Exato, Senão, então, assim, e eu estou participando de uma concorrência agora exatamente disso. A construtora selecionou 12 síndicos, esses síndicos ficaram 4 e mais 3 moradores. Então são 7 síndicos. E nessa apresentação que nós tivemos no auditório da construtora, eles explicaram exatamente isso, antes de iniciar essa assembleia. Convenção separada, regimento interno totalmente à parte. Por quê? Que nos facilita para qualquer alteração certeza. futura. Perfeito. Que quando você coloca na convenção, você tem que ter 100%. Aí é o quórum lá. Você não consegue. Agora, um regimento interno, você consegue mudar por uma assembleia. Porque o que acontece é assim, É muitas bom vezes, isso. na maioria das vezes, eles têm um jurídico, mas nem sempre eles são condominialistas. Exato. Então, e aí Que você pega pega muito uma isso, né, convenção e um doutora? regimento que você fala, não dá, né? Eles são E dificulta esses o advogados trabalho são do processualistas, porque eles falam assim, como eu posso evitar um processo para a É, empresa? isso aí. Exatamente, isso é muito ruim. É isso que eles fazem, na verdade. Então, eles blindam a empresa com a segurança jurídica. E eles são certos, são profissionais pagos para isso. Então, eles vão entregar esse condomínio antes de os proprietários tomarem a posse efetiva da unidade. Vai ser eleito o síndico. Aí, depois vai ser feita a escolha da administradora, já com o síndico eleito. E a empresa de zeladoria, a empresa disso. Daí, esse síndico que foi eleito vai fazer a escolha de tudo com os moradores. Aí a construtora não vai participar de nada, porque quando ela entrega, ela acaba criando um vínculo com esse síndico que pode falar, começa até a queimar o síndico, fala assim, o síndico O foi síndico pela da construtora, construtora, né? Aí virou o síndico da construtora. aí os vícios ocultos, o síndico não denuncia. Eu ia perguntar a isso. vocês o seguinte: como é que, na visão de vocês, os condôminos recebem um condomínio que já é herdado? Exemplo, herdado lá o Com o kit administrador, o completo. kit completo, né? Ou seja, o condômino ele tem aquela sensação assim, poxa, não fui eu que escolhi. Não fui eu que voltei. Então, Por que horrível, esse contrato de tantos meses se Eu não acho foi que o eu que trabalho celebrei? fica um pouco mais árduo, Como é que né? fica, não é? Eu posso falar de um relato de um condomínio que eu fui indicada pela construtora e o meu primeiro ano foi bem de guerra mesmo, assim, para convencer os moradores que eu estava ali para fazer o melhor, por eles, não pela construtora. Ficam assim, você se sente convivendo com o inimigo o tempo todo. Sim, Eles sim, estão sempre sim. achando que você está fazendo algo errado. Esse primeiro ano foi bem difícil. Ou foi bem acobertando, complexo. né? Ou acobertando, É. isso. Esse primeiro ano foi bem complexo. Mas eu consegui com êxito ficar lá com eles. Eu consegui ser reeleita, então eu fiquei por 4 anos lá, era um mandato de 2 anos. E por uma estratégia da minha empresa, esse ano a gente decidiu que não iria mais permanecer. Por logística, por Sim. atendimento, mas saímos de forma bem amistosa. Então, assim,
o trabalho é muito mais árduo quando você tem, muitas vezes, a indicação da construtora. Só que ao decorrer do tempo, se você tiver calma, paciência e, assim, aceitar a forma de trabalho para conseguir provar o que você veio fazer, acho que consegue, sim. Mas, lógico, não posso tirar o mérito aí, que é bem mais árduo do que quando você é eleito de uma forma mais tranquila. Falando nisso, me fala um pouco do perfil da Kelly como síndica ou da sua empresa. Qual tipo de condomínio vocês gostam de atuar? Que tipo de perfil vocês preferem? Se existe um tipo específico. Eu acho que hoje, diretamente, um perfil que a minha empresa gosta muito de trabalhar, eu, como Bonafé havia colocado, a gente tem concorrido aí em alguns condomínios, né, casas, apartamentos. Coincidentemente, hoje na minha carteira eu tenho alguns condomínios da década de 70. Então, os meus condomínios agora estão fazendo ou vão fazer 50 anos. Alguns dos primeiros prédios da cidade, inclusive, né? Isso. Nossa. Inclusive, em Jacareí, eu tenho um da década de 70 e o meu prédio é o segundo prédio de Jacareí. Olha que bacana. Então, assim, o que eu vejo hoje é que a minha grande expertise são nos condomínios antigos. Eu acho que eu tenho um grande know-how para administrar condomínios mais antigos. Consequentemente, eles têm também idosos que residem nesse condomínio em si. E eu tenho essa facilidade. Então, eu acho que desses antigos aos de lançamento, de implementação, eu já participei de 2, então, para mim, também é bem evolutiva. Eu acho que o que eu consigo, muitas vezes, mostrar quando eu vou tentar vender o meu trabalho é isso, é conhecer bem os prédios que são mais antigos, que são da década de 70, e os de implementação, que são condomínios novos. E eu, particularmente, prefiro um pouco mais os condomínios de prédios ou casas menores. E por que eu falo isso? Só para deixar o Bonafé também falar um pouco aqui também. Eu gosto do contato com o morador. Então, assim, eu não vou te dizer que eu conheça 100% dos meus moradores. Sim. Mas eu posso te dizer que próximo disso. Eu sei se é casado, se é separado, se tem filhos. De que condomínio é. De qual condomínio é. E eu não me permito um morador, por exemplo, me ligar e eu não lembrar a imagem dele quando ele está falando comigo no telefone. Olha, que então, isso eu acho que é bem particular da minha empresa. Eu não digo amizade. É uma personalização mas no seu atendimento. Essa parte próxima, mais humanizada dos condomínios que eu administro. Bonafé, você falou um pouco, pode perguntar. Não, eu só ia perguntar se você acha que é por isso que vocês estão sempre concorrendo, porque é um perfil mais ou menos parecido do que você falou. Não, de fato né? Porque é que eu falo, que ela foi mais delicada para falar. Eu falo assim, o perfil do meu condomínio é condomínio bomba. Quando tá o pavio pegando fogo, quase explodindo. E quando nos chamam. Isso é gostoso, porque quando você pega esses condomínio bomba no sentido do que prédios antigos ou prédios que estão iniciando... Cheio de problema, né? Esse é gostoso, porque assim, é que eu falei, uma das pós-graduações que eu tenho é na parte de mediação e conciliação. E eu sou conciliador voluntário do Tribunal de Justiça na vara criminal, do GCRIM. Então assim, eu só lido com problemas. E eu gosto disso. Eu acho que gerir esses problemas é bacana. E condomínio você tem muito disso. Hoje mesmo, aqui no WhatsApp tem no grupo, tem uns problemas de um elevador, simplesmente o pessoal fala, mas esse negócio tá enrolado, que não sei o quê, vai metendo... Uma moradora fala assim, senhor Newton, senhor Newton, né? Até acho que estranho, parece meu pai falando comigo. Senhor Newton, gostaria de parabenizar o senhor pela paciência que o senhor tem por esses moradores que não te respeitam no grupo e falam coisas sem conhecimento. Olha que bom. Aí eu falei assim, eu mandei risos. Gratidão pelo comentário. Eu acho que é por isso que eu fiz uma especialização internacional na parte de mediação avançada em Buenos Aires e sou pós-graduado em mediação e conciliação. Daí ela falou assim, tá explicado. Por quê? Nós gostamos. Então, assim, meu pai é uma pessoa, meu pai foi seminarista, então ele vem muito dessa questão religiosa, até que vem bíblico, né? Sim. Temos 2 ouvidos e 1 boca. Ouça, contextualize. Aqui, se houver necessidade de ouvir mais, e depois você fala. Por quê? Como diz, os 2 ouvidos são para você ter a escutativa. E você tem todo o meio para centralizar, filtrar tudo que você vai falar. Então, assim, eu saiba escutar bastante as pessoas. A conciliação traz muito disso, né? A escuta ativa é essencial. Não, e são 2 mundos diferentes, né? Porque, por exemplo, os condomínios que são mais antigos, que é o que a gente passa um pouco, né, Bonafé? Cano de ferro, difícil encontrar prestador de serviço. Você tem que fazer, muitas vezes, a emenda de um cano de PVC com cano de ferro. Não tem profissional que encontre no mercado. E em contrapartida, ou trocar tudo, né? Ou trocar tudo, que daí também é obra dentro de todas as unidades.
Em contrapartida, a entrega de um empreendimento também tem sua dinâmica. Sim. Porque são, por muitas vezes, pessoas que nunca moraram em condomínio. Sim. Então, eles querem entender por que tem regimento interno, por que tem convenção, por que tem determinada regra. E é uma briga, vamos dizer assim, eterna, que é a gente brigar para as obras de instauração, onde a gente pede as ART, onde a gente tem que explicar sobre a norma, tem que dizer a ele que não somos nós que estamos inventando, e sim uma norma necessária. E que nem o nome de sua filha é Norma, né? Então, e pior que assim, falando dessa questão da norma, a NBR 16.280, que veio de 2014, ela veio muito forte agora, recentemente, porque assim, fizeram em 2014 por causa de quedas de prédio, e agora alguns síndicos eles têm batido nessa tecla. É difícil você ver síndico e falar assim, mas é norma regulamentadora. Sim, mas ela é a base nossa. Então, assim, lá tem bem as especificações do que você precisa fazer nos condomínios. E só para deixar registrada essa questão dos condomínios antigos, eu amo com aqueles prédios que tem aquelas senhorinhas que toda vez que eu vou ganho um cafezinho, pão de queijo, biscoitinho de nata. Gente, é bom demais isso aí. É difícil manter a dieta, só é difícil manter a dieta, mas é realmente... Nossa, é muito bom, né? É diferenciado porque os condôminos ainda se conhecem, eles sabem quem é o seu vizinho, eles se ajudam. Moram há muito tempo. Eu tenho condôminos meus que moram há 30, 40 anos. Eu ainda não escutei nenhum que mora há 50, mas eu tenho meus prédios aí que estão completando 50 anos. 4 deles aí estão nessa fase. E, como eu relatei, no caso de Jacareí, que é uma cidade menor que São José, o segundo prédio de Jacareí é um dos que eu administro. E estou super feliz lá. Bacana. Curioso, cara, que você falou que você não é engenheiro, mas que tem uma linha, né, despertou essa vontade e parece que é como um imã, né? Você falou que os condomínios que tem casos aí de retrofit, de problemas aí na área de engenharia, é um perfil que tem buscado você. Sim. E olha que você não é um cara que tem um conhecimento aprofundado, pelo que você falou, na engenharia, exato. Porém a prática te trouxe essa expertise, né? Então, mas eu acho que o que me pega muito nessa questão da engenharia, e sim é a parte jurídica. Sim. Por quê? Por ter o conhecimento jurídico, nós fazemos o quê? Toda contratação, todo conhecimento, você faz uma amarração de uma manutenção predial de uma forma bem acerrada no contrato, que isso acaba atraindo. Porque você defende o condomínio e eles vão executar a obra da tal maneira que, se você não tiver esse cuidado, essa cautela, aí você fica vendo navios. Sim, sim. Vamos dar uns exemplos aqui na prática, que a gente gosta da prática. Quem nos assiste gosta da prática, tá? Tem gente que no final do podcast fala assim, eu quero que mande meu certificado, que isso não foi um podcast, foi um mini curso. Então vamos lá. Vamos à prática. Dicas essenciais aqui, rapidinho, só resumo, tá, gente? Não dá pra gente ficar detalhando, não é aula, que realmente a gente fala que é uma aula brincando, mas, por exemplo, coisas que a gente tem que ficar atento, né? A questão... Fala algumas coisas assim em relação... Vamos dar dicas de contrato e a doutora também vai fazendo esse meio campo aí. Dicas de contrato com empresa de engenharia. Vamos lá. Vocês dois, tá? Não é só pro Newton não, viu, Kelly? Eu acho que é super importante deixar aqui registrado que eu acho que todo condomínio precisa ter um suporte jurídico. Perfeito. Todo condomínio precisa que passe na mão de um advogado a leitura do contrato para que depois o síndico venha assinar. Então, eu acho que esse é um requisito muito importante. Seu condomínio é pequeno ou nesse momento não tem o suporte financeiro para a contratação de um jurídico mensal, faça a contratação pontual para assinatura de um contrato. E é bom ressaltar que não é um investimento que não é um investimento alto. Normalmente R$2, eu falo por unidade, tá? Eu gosto de utilizar o número... Exato. Porque você chega pro condomínio e fala, olha, é um salário mínimo, é 2 salários mínimos, é 3 salários, o cara vai dizer... Nossa, assusta. Tudo isso para ela só para ficar me dando orientação. Não, gente, é R$2 por unidade, R$1,50, R$1. Aí a pessoa fala, nossa, é de graça, né? É de graça. Mas não é extremamente valioso também, né? Porque os honorários que você paga hoje deixa de ter um big problema no futuro. Com certeza, com certeza. Investimento, com certeza. Investimento mesmo. Eu vejo assim, nessa questão, o que eu recomendo para os colegas síndicos, moradores e profissionais, todo contrato, primeira coisa, verificar a vida progressa da empresa. Principal. Porque não adianta você selecionar uma empresa se você não puxar o CNPJ dela. Se é o CNPJ, contrato social, quem são os sócios? Puxar a vida progressa dos sócios. Porque se tiver vários processos, existe possibilidade da empresa quebrar. Agora, em relação ao processo, é interessante a gente ficar atento. Né? Ontem eu estava discutindo no podcast ao vivo a questão de processo. Você é síndico, ela é síndica.
qualquer condômino pode chegar, não gostei daquele, não gostei do que Nilton falou. Veja bem, é a visão da pessoa. Sim. Vai na justiça e abre um processo contra ti, mas você não foi julgado, não foi condenado de nada, não quer dizer porque a pessoa tomou um processo, que ela é mal pessoa, que ela tá errada, existe a justiça para julgar o que é o certo, o que é errado, para Exato. absorver ou para condenar, Mas né? nesse caso, que nem em caso de empresas e tal, você vai entrar. Por isso o jurídico, ele vai entrar Sim, no exato. processo, Fazer uma vai avaliação, estudar, isso vai aí. analisar, vai verificar ali, ele não vai decidir porque ele não é um juiz, mas ele já vai falar, olha, cuidado. Existe o risco ou não? É. Quem Imagina. ingressou Né? com a ação foi esse, Isso. não aquele. E olha, tem provas cabíveis para isso. Então, a sua linha de raciocínio, então, dá para evitar Então, isso Em aí é contratos de maior. engenharia, uma coisa que a gente observa, contrato social de engenharia, tá? Não, Sim. não é pouco que a gente vê. A gente já viu algumas vezes, inclusive. Já vi em Aracaju, já vi em várias cidades, tá? Sim. A empresa quer fazer uma obra, uma reforma, seja o que for, de 1 milhão, quando você vai olhar o contrato social da empresa, o capital social de quanto? Aí você Fica olha assim, 5 pô, mil. como é que o cara vai conseguir fazer uma obra de 1 milhão com capital social desse, Não, né? a gente tem que ver em relação Então, ao assim, tem que ter seguro uma visão perante os ampla, né? funcionários, Sim, né? Parte Seguro perante trabalhista, tudo Seguro isso. da obra, quem é o engenheiro que vai Pagamento assinar, por medição, se ele tem né? registro do Porque- crédito, se tá Porque tem ativo. empresa que chega assim, ó, beleza, eu cobro, um exemplo, eu cobro 20% a menos do que aquela, agora quero 80% do valor antecipado. Olha o risco aí, Sim, não sim. é? Qual a garantia que você tem? É. Aí isso é questão de os funcionários. Os funcionários, ele está registrado, ele tem seguro. Ah, vai trabalhar em altura, NR35. Ah, ele vai mexer com a parte elétrica, NR10. Então, assim, quais são os certificados que esses funcionários têm? Então, você precisa ter esse resguardo, por mais que fale assim, ah, é uma terceirizada, ele sofreu um acidente no condomínio. O condomínio é responsável direto? Não, mas ele é solidário. A empresa, ele pode Sim. acionar o condomínio, por E mais que já a gente consiga encontrei casos isentar. assim, ó, tudo ok, pesquisou a empresa, tá tudo bacana. Quando chega a nota fiscal que você vai olhar, é outro CNPJ, é tudo diferente, você fala, Ué, peraí, não, Como mas você é vai- Aí a- porque aí a eles empresa- prestam Aí a empresa serviço, liga lá você para fala, administradora, "Oi?" olha, minha fatura tá em aberto. Aí eu tenho certeza que, se for, por exemplo, uma administradora como a Sabino, Ah, com a Sabino certeza vai não responder paga. o seguinte, olha, eu não recebi sua nota fiscal. É. Aí o prestador vai dizer, engano seu, tá aí no seu e-mail. Mandei Aí a dia Sabino tal, vai horário responder, tal. horário tal, vai dizer, vai ligar todo cheio de razão, né, Kelly? Isso, Só que a cheio de Sabino vai razão. responder o seguinte, olha, nós não recebemos a nota fiscal correspondente deste CNPJ. Se você quiser receber o seu pagamento, Isso. envie a nota fiscal adequada, porque esta nós não estamos nem considerando. isso eu falo que o Ademir é chato. Eu falo isso Porque pra isso ele. é eu bom, tenho um né? condomínio Tem com que ele. ser Eu assim, tenho né? um condomínio que ele faz a administração de condomínio. De um condomínio que eu assumi no mandato tampão. E assim, e ele é bem sistemático. Sim. E é bom. Quando você tem É empresas ótimo. sérias que demora para pagar, não é porque fala assim, ah, incompetência, não é incompetência. Checou que tinha que ter visto. Exatamente. Cauteloso, eles são Sim. super cautelosos. Então, assim, nesse sentido. isso é bom. O síndico sempre tem que ter uma empresa de administração parceira, Sim. um corretor de seguro parceiro, Sim. uma empresa terceirizada de segurança. Não está fechado somente com uma, mas sempre ter pelo menos 3 no know-how dela. Porque se ele fecha somente com uma, ele vai ser, pode ter certeza que ele vai ser taxado no mercado que ele é vendido para aquela empresa. Então, assim, Uma delas, ó, Grupo Ouro. Sim, eu tenho- Grupo Ouro. Uma eu delas tenho- é o Grupo Ouro, Eu ó. tenho um condomínio dois condomínios com o Grupo Ouro. Sim. Ó, eles adotando uma modalidade virtual e na outra presencial. Sim. Então, assim, eu tenho outras empresas que nós trabalhamos também. Uhum. Então, é sempre bom você ter esse know-how, porque o síndico, aquilo que eu falei no início, o síndico tem aquela fama. Ah, se ele coloca só a empresa X, ele é vendido. Ele está ganhando dinheiro em cima dessa empresa. Se o advogado dele faz todos os condomínios, aquele advogado está passando dinheiro. Então, isso aí, o síndico ele precisa ter um know-how de vários profissionais da Eu área também condominial. penso assim. E conhecer Exatamente bons pra isso. profissionais, né? Sim. Caso a empresa de portaria e zeladoria. Ter um suporte, ter supervisão, um acompanhamento certeza. diário, para que possa dar o suporte para nós administrarmos mais de um condomínio. Kelly, o que eu falo, Sim. não existe empresa perfeita. Jamais. Sim, O jamais. que existe é a empresa que sabe lidar com os erros, que tem tempo de resposta quando há o problema. Isso é que a gente tem que ter do nosso lado. Agora, dizer assim, olha, eu vou colocar lá um colaborador no teu condomínio, ele nunca vai errar, nunca vai ter um problema, ele tá te enganando. Sim, sim. É ou não é? Ah, com certeza como diz- acontece. É como falar na advocacia. O advogado, o cliente chega no advogado e fala assim, doutor, esse é meu caso. O advogado chega para assim, fecha comigo que é 100% da causa ganha. Vai embora. Não É, vai existe, embora. não existe. Porque quem decide Ele não é o juiz, né? Entendeu? Então, até aquela questão voltando àquela parte das dicas do prédio, exatamente, olhar o processo, porque ele tem que ter essa Sim. avaliação. Nós temos que ter essa questão toda.
Porque depois que você fecha o contrato, não adianta chorar a morte do bezerro. É. Aí você está amarrado. Daí o síndico ele responde. A responsabilidade civil e criminal do síndico permanece por mais 2 anos após a saída dele do mandato dele. Sim. Então, assim, o Código Civil ele já dá essa atribuição do seguro do condomínio exatamente por isso. E lá tem a cláusula do RC. Só que quando o síndico ele sai do condomínio, aquela cláusula, aquele seguro que ele tinha lá durante a gestão dele, ele não tem mais essa segurança jurídica, acabou. Sim. Então, é sempre bom o síndico procurar um corretor de confiança que ele possa colocar em todos os condomínios que ele trabalhe, porque quando há necessidade de ter uma segurança jurídica condominial ou pessoal, ele tem que ter um corretor parceiro, que vai saber fazer dentro da legalidade todos os tipos de contratação e a necessidade real de cada condomínio. Porque cada condomínio tem a sua patologia, ele tem a sua necessidade. Você precisa transparecer quais são as reais necessidades. Mesmo que o condomínio seja da mesma construtora, Sim. mesmo que tenham as mesmas características, mas cada um vai ter a sua história, vai ter o Sim. seu porquê, o seu porém, Como não foram é? feitas as manutenções, o acompanhamento. sim. Eu acho que no contrato de engenharia, e assim como a nossa prestação de serviço de síndico profissional, uma dica que eu também deixo para os colegas quando eles forem contratar um síndico profissional é principalmente invista num síndico que conheça o seu condomínio. Exato. Eu hoje só passo proposta para condomínios que eu visito. Não adianta me ligar e falar, são 100 Ô, unidades. Kelly, ó, eu recebi aqui uma proposta, tô te Exato. encaminhando aqui uma proposta que eu recebi para você ver o aspecto do condomínio, como que é a proposta, me manda aí a tua. Sim, não dá, né, Kelly? Não dá. A mesma coisa a gente usa para a parte da engenharia, para a parte da administradora, do jurídico. Eu ia falar até para o corretor, porque Passei se ele pro não for no corretor. condomínio, como é que ele sabe? Avaliar isso essa tudo. realidade É para complicado avaliar. isso. E nós, né, que somos síndicos aí, sempre dê preferência para os síndicos que vão no seu condomínio, conhecem a realidade, não usam basicamente um valor por unidade, e sim pela característica do condomínio. Exato. É o preço que se põe. É aquela questão, você pode passar por unidade, mas você vai valorizar da forma que você acha real que você precisa cobrar. Sim. Então isso é bacana. Porque essa é a carência que nós estamos tendo no mercado. Se você for ver os nomes que nós temos aqui de síndicos profissionais que estão atuando, você pode ver que o know-how é pouco. Que são indicados, que as pessoas procuram muito. Você pode ver, às vezes, são síndicos que você vê, chamam, mas ele não é da nossa área, que nós gostamos desses condomínios, ou a implantação, ou condomínios que são bombas, que estão precisando de uma atenção maior. Você vê síndicos, eles são chamados, eles vão lá e eles falam assim, nossa, é isso? Tem até um amigo nosso lá que ele fala assim, se tiver mais de 3 síndicos, eu não vou. Ele tá naquele condomínio que nós concorremos, ele fala assim, tem 5 aqui, tô indo embora, não vou ficar aqui não. Daí eu até brinco assim, mas por quê? Se tiver 10 síndicos, eu tenho minha competência, eu tenho meu estudo, eu tenho meu currículo, eu tenho meu know-how, eu tenho todo o network meu. Eu vou concorrer se tiver 10, Só não 20, peça 30, eu vou. pra fazer um pitch de 1 minuto, né? Porque, poxa, isso é chato, né? Não. Você chegar na concorrência, a pessoa você tem 1 minuto aí pra se apresentar. Não, Fala sério. Ou às vezes nem passa como que vai ser a condução da assembleia, Sim, né? sim. Às vezes a gente questiona, seja a administradora, seja a pessoa que não se recebeu como anfitrião. E aí, mas como que vai ser a dinâmica? Leva uma apresentação, não leva? Um síndico vai ver o outro se falar, o apresentando, outro não vai vai, que tem isso também, né? Você chega na hora da Aguarde, chega mais apresentação. cedo, não chego. Tem condomínio que não deixa o outro ver se apresentando. Sim, não, tem outros sim. não, que todo mundo se apresenta na frente de todo mundo. Se a Kelly está, eu sou o último. Porque ela dá uma aula. Então, assim, como ela dá aula, então eu não preciso falar nada. Então, assim, eu até brinco assim, deixa a Kelly lá à vontade. Daí o pessoal assim, mas quem vai falar? Deixa a Kelly primeiro, que ela dá uma aula. Isso realmente, ela sabe que eu brinco com ela sobre isso, mas é verdade. Então, as pessoas, eles ficam atentos àquela informação, que ela mostra que mostra isso, mostra aquilo, tal. E é bom. E muitos condôminos nos julgam por falta de conhecimento, Sim, né? Eles sim. não têm esse conhecimento técnico. Sim. Eles falam, é muito fácil falar assim, depois do elevador, o síndico é incompetente, o elevador tá parado, o síndico não faz nada. Mas, gente, o síndico, pode ter certeza, ele tá cobrando a empresa, tá chamando o Isso. técnico, tá São os pedindo o bastidores, laudo. né, que a gente tá Então, assim, fazendo. ele tá fazendo todo o trabalho por trás pra aquilo voltar. Eles acham que o síndico vai chegar lá assim, não, vamos subir no elevador lá, eu vou trocar essa peça aqui. E que aí, infelizmente, às vezes eles não levam em conta o profissionalismo. É. Eles Jamais. levam em conta o preço, Sim, só que a conta chega depois, né? Porque é. aí pega o mais barato, exato. que não tem todo esse conhecimento, porque você tem o seu valor, o seu conhecimento, mas você investiu em estudo, em capacitação, em tudo isso. É o seu diferencial. Sim, sim. Então você vai competir com outro que está pela metade do preço, mas ele não
tem a capacidade, não se capacitou para aquilo. E eu acho que o morador tem que desconfiar também, doutora. Porque Sempre. assim, não existe nada que esteja num padrão de valor e um que fez uma proposta extremamente agressiva não tem como estar no mesmo alinhamento. É verdade. Ele não foi no condomínio para analisar, ele não conseguiu com uma visão técnica, como eu e o Bonafé temos, de olhar, de entender, de conversar. Porque muitas vezes que o anfitrião que nos recebe ali, seja o síndico, o subsíndico, o conselho, nós estamos fazendo perguntas que eles não estão sabendo sabem. que está sendo pontuado por uma proposta que nós vamos mandar futuramente. Sim, sim. Então, é essa maturidade que, às vezes, o síndico que está começando hoje não tem. E ele pontua de um valor muito menor, mas ele não tem noção do que vai vir por à frente lá para que ele administre. Deixa eu aproveitar para fazer uma pergunta aqui. Eu vi que vocês passearam muito assim por perfis de condomínios antigos, um público mais idoso. Então, não posso perder a chance. Nós passamos por um momento mais difícil que a humanidade já passou, que foi a pandemia. Provavelmente perdemos aí ou parentes, ou vizinhos, ou condôminos, ou enfim, né? E foi um momento assim também de muito aprendizado. Tivemos muitas coisas acontecendo. Eu queria que você falasse como que vocês passaram por esse momento, mas no tocante principal, como é que está a questão, fazendo essa ligação com o perfil de público mais idoso, como que está a adesão de tecnologias, né? Ou seja, portaria remota, lockers, mercadinhos em condomínios, tá? Geladeiras. O que é que vocês têm de tecnologia aí implantadas nos condomínios em que vocês atendem, e como que esse público recebeu, se foram resistentes, se deu mais trabalho, se não, olha, eles têm mais tempo, eles pesquisam, eles nos surpreendem. Eu tenho muito essa visão, né, que os idosos, eles nos surpreendem, mas eu quero ouvir vocês falarem um pouco sobre isso, já que vocês têm passeiam bem aí nessa área. Assim, eu vejo que, assim, por mais triste que tenha sido esse momento, né, da pandemia, eu vejo que um lado bom, nesse sentido do que as pessoas começaram a valorizar o trabalho de outras. Porque muitas pessoas começaram a aprender a trabalhar em home office, começaram a desenvolver, as pessoas se descobriram. Isso foi bacana. Então você vê pessoas hoje ganhando muito dinheiro, pessoas crescendo na vida, que elas não tinham o alto valor, o amor próprio, vamos se dizer. Eles eram acomodados com aquilo. E os idosos, eles não se sentiam valorizados. Então hoje, eles viram a necessidade que eles precisam estar ativos. Então eles automaticamente eles foram se adequando à tecnologia. Então você vê pessoas idosos que não mexiam com o celular, idosos que não mexiam no computador, não faziam compra no mercadinho, autoatendimento. Então você olha, foram aprendendo, que eles viram a necessidade. Então assim, não, repito, por mais que foi triste tudo que nós passamos, mas foi um baque para a sociedade mostrar, gente, vocês precisam se mexer. O mundo pode acabar da noite pro dia, se você não conseguir se adaptar, ser o camaleão, se adaptando em todas as situações da vida, de nossas vidas, você vai ficar estigmado, vai ficar parado. Mas o crescimento muitas vezes vem na dor mesmo. Né? Exato. Então, assim, foi um momento frágil mundialmente, mas se você for ver o desenvolvimento das pessoas, é uma coisa assim, absurda. Assim, lógico, tem aqueles senhoras que são um pouco mais limitadas que não tem o que fazer. Sim. De fato, não dá. Mas eu vejo, assim, 80% dessas pessoas mais velhas, elas se adequaram, se reinventaram. E você olha, elas são muito mais motivadas a lidar o dia a dia. Você vê assim, ela sai pra rua, você vê um negócio diferente, ela já sabe mexer. Uber, tá aqui. Eu preciso comprar um no mercadinho. Então assim, você vê, é bacana. E fora que você vai começar a fazer videozinho, manda, brinca. Então isso foi bom. Então se você for ver por esse lado da melhoria, do autoconhecimento para essas pessoas idosas, eu vejo que isso foi muito proativo. E nos meus condomínios eu vejo que eles estão muito mais ativos. Isso foi bom e ruim. O bom é que para eles foram assim, uma evolução. O ruim, que o WhatsApp agora bomba. E você, Kelly Ribeiro? Eu acho que assim, abriu um pouco mais a mente das pessoas, vamos dizer assim. Eu acho que nos condomínios em geral. Especificamente no caso de condomínios de idosos, eu me recordo agora de cabeça de 2, que eu passei por processo de implantação de portaria virtual. Então, eu acho que, assim, quebrou aquele paradigma que tinha que permanecer da forma que estava. Teríamos que mudar, independente da situação. Se era financeira, se era porque o homem no local já não cabia mais, enfim. Eu passei por 2 situações. E eu entendo e vejo com bastante êxito.
A parte de cadastro de facial, a gente tinha alguma dificuldade em leitura de biometria, as próprias empresas de portaria que eu tenho nos condomínios facilitou bastante. Olha, não dá mais esse sistema, vamos passar para um outro. Então, eu acho que assim, abriu, como o Bonafé falou, abriu um pouco mais a cabeça dos moradores em si. O que eu acho que, num geral, acabou prejudicando um pouco mais é um pouco da impaciência e intolerância do condômino. Tudo que eles solicitam depois da pandemia, eu percebo que eles acham que tem que ser para ontem. Imediato. Eles estão muito imediatistas. Eles acham que tudo tem que ser resolvido na hora. E às vezes não depende da gente. É verdade. Depende de mandar um contrato para o jurídico ler. O jurídico assessora outros condomínios, então ele vai fazer a leitura. Depois de um dia ele vai responder. Você manda para a administradora. Você solicita alguma determinada documentação. E o condomínio não entende muitas vezes isso. Ele acha que como ele te passou já está tudo certo. Que é tudo online, né? Então eu acho que essa impaciência, eu acho que aumentou um pouco. Muito bem. Enquanto vocês bebem uma água, eu vou fazer um agradecimento aqui especial, tá? Às empresas que fazem esse momento aqui acontecer, tá? Eu quero agradecer especialmente ao Grupo Ouro que oferece aqui o Papo Condominial Cast, tá? Desde 1992 aí, em São José dos Campos, fundado pela super querida que esteve aqui conosco já, Luzia Gazeta, tá? Grupo Ouro, ó, diariamente fazendo aí a live, divulgando as vagas de emprego. É uma empresa aí que faz a diferença, né? Tem números assim que, sinceramente, é muito difícil de chegar nos números dela, tá? É uma equipe extremamente preparada, que vem aí fazendo a diferença no mercado condominial. Grupo Ouro prestando serviços também de facilities aqui na nossa região, terceirização, mão de obra de limpeza, RH e seleção. Enfim, ela tem números que já empregou aí mais de 130 profissionais em diferentes áreas e ramos de atuação, tá? Eu te recomendo muito que você acesse o site Grupo Ouro, gente, Ouro com RH, ok? Então é Grupo Ouro com RH.com.br e também temos o Grupo Ouro nas redes sociais. Faz uma busca pelo Grupo Ouro no Instagram, Facebook ou LinkedIn, tá? Se você estiver vendo por vídeo, é só apontar o teu aparelho aqui no canto esquerdo superior da tua tela, bem aqui ao lado da doutora Silvana Capelazzo, isso aí, ó, apontando o dedinho aí na tela, tá? Canto esquerdo superior, você vai apontar o seu aparelho e o QR Code do Grupo Ouro já vai te levar diretamente lá para a página do Grupo Ouro, onde você vai conseguir contato com a equipe que está preparada para atender também através de portaria remota. Falamos há pouco de portaria remota, né? Nossos síndicos também prestigiam a portaria remota do Grupo Ouro, tá? Então é uma empresa que há mais de 30 anos fazendo a diferença no mercado condominial e é uma empresa daqui. É uma empresa joseense, tá bom, pessoal? Assim como agradeço também a Sabino Condomínios. Você já esteve na sede nova da Sabino Condomínios. Meu amigo síndico, minha amiga síndica, meu colega prestador de serviço, vai lá, hashtag, só vai lá na nova sede da Sabino Condomínios que vocês vão entender o que é que eu tô falando. Você que é condômino, quer ser bem atendido numa sede muito bem localizada, muito bem estruturada. Você que é síndico, tem um espaço amplo para você conhecer os setores da empresa, tem um espaço maravilhoso na frente, tem área para que a gente possa fazer network. E a Sabino Condomínios, ela tem uma expertise muito boa, ela sabe também proporcionar boas experiências, tá? Para os seus clientes, amigos e parceiros. E eu te recomendo muito que vá lá visitar, ó, QR Code aqui, canto direito inferior da tua tela, canto direito aqui inferior da tua tela, tá? Ó, você vai apontar o aparelho aqui, bem aqui ao lado da lâmpada do Aladim na tua tela, tá? E vai fazer contato com a Sabino Condomínio. Sabino tá preparado lá para receber, tá? Que já são aí, ó, 16 anos no mercado, tá? Também fazendo a diferença, sempre atuando aqui na região do Vale do Paraíba, São José, enfim. Então, vai implantar um condomínio, não está satisfeito com o teu atual prestador de serviço nessa área, é excepcional, você precisa ter um parceiro nesta área, é uma das principais áreas para que você tenha sucesso na tua gestão. Então vá lá conhecer, marca um horário para tomar um café e outra, lá você vai falar diretamente com o dono, tá? Vai lá visitar o Ademir Sabino e siga a Sabino Condomínios nas redes sociais, ok? Bom, aqui no canto esquerdo superior da tela, ó,
facinho, consegui apontar, ó. Esse que tá aqui agora. 7 Servic Elevadores, tá? Gente, você sabia que seu condomínio não é obrigado, tá? Não que seja ruim, não é isso que a gente tá falando, tá, gente? Mas o seu condomínio não é obrigado a ficar só com aquela marca de elevador que a construtora entregou, tá? Existem as conservadoras de elevador e a 7 Servic, que é uma das melhores do mercado, é a maior do Rio de Janeiro, inclusive, que veio pra cá, pra região do Vale, tá? Ela tá desde 98 no Rio de Janeiro e desde 2019 já atua aqui no Vale do Paraíba, tá? Então ela vai atuar com toda a parte de manutenção, modernização de elevadores e também de escadas rolantes, ok? O time da 7 Servic Elevadores, mês que vem vai estar conosco aqui na bancada e temos um perfil específico para você que é síndico aqui da região do Vale do Paraíba, lá nas redes sociais, é o 7 Servic. Gente, eu falo 7 Servic porque o C é mudo, tá? Então é 7 Servic Elevadores, no plural, e depois o SJC de São José dos Campos e ainda no final SP. Então é o arroba 7 Servic Elevadores SJCSP, ok? É até extenso de falar, mas segue lá e acompanha as novidades aí da 7 Servic Elevadores, tá? Quero agradecer também a nossa querida Verônica e todo o seu time da Soliva Soria aqui conosco também, prestando serviços de consultoria, assessoria jurídica, com especialização em condomínios residenciais e comerciais, ok? Ela vem aí fazendo um trabalho brilhante frente aos condomínios e frente a cooperativas de crédito, como a Sicredi, por exemplo, tá? Fazendo aí toda essa parte jurídica nos condomínios, ok? @Grupo Soliva Soria nas redes sociais. Quero agradecer também a Facilita Gestão de Consumo. Alô, Raquel, se tem uma das áreas que normalmente eu conheço condomínios que é a primeira despesa, que tem condomínios que tem poucos colaboradores. A primeira despesa, na maioria dos casos, é a segunda maior despesa do condomínio e tem condomínios que ela é a primeira, que é a água, tá? Então nós temos uma empresa extremamente preparada para atuar nessa parte de água, gás e energia, tá? Tem uma empresa que vai prestar serviço de medição individualizada. Olha, e São José é uma região, São José, né, Jacareí, Taubaté, é uma região que tem prédios antigos e, por incrível que pareça, por exemplo, o prédio que a gente mora, até outro dia não era individualizado, passou recentemente por individualização, e isso é um problema grande no colo do síndico, né? Porque aí entra naquela história, né, do consumo que não é adequado, unidade utilizando gás para vender coisas, enfim, tem várias situações, desperdício de água, né? Então, assim, o melhor caminho é fazer aí esse consumo e essa gestão individualizada que faz com que a gente consiga ter ali uma justiça e uma economia adequada, né, desses insumos aí que são bastante consumidos. Então ela já atende mais de 150 condomínios, 22 mil unidades, 6 cidades aí na região do Vale do Paraíba, tá? Que ainda este ano estará chegando também Taubaté e Pinda, fazendo a diferença, tá? Então, ó, manutenção também de válvulas redutoras de pressão. Vocês que atuam nos prédios aí um pouco maiores, quem ainda não tá atento, gente, pode dar sérios problemas e a Raquel vai vir aqui com o time dela também para a gente explicar um pouco sobre isso, sobre as válvulas redutoras de pressão, tá? É um item que você tem que ficar atento, tá? Além dos reparos hidráulicos que quase não acontece, né? Da unidade de cima, pingando no de baixo e tal. Então é muita problemática que temos aí nesse segmento hidráulico que você precisa de uma empresa que tenha expertise nisso. E a Facilita é um parceiro nosso que está aqui conosco, tá fazendo a diferença nesse segmento. Eu disse Facilita Gestão de Consumo. E quero agradecer também a JWMG, tá? Serviços, que é uma empresa que atua aí em algumas frentes, mas dentre elas ela atua com serralheria, caldeiraria elétrica, engenharia civil, faz a parte de gestão de obras, os projetos que falamos aqui, ART, manutenção predial, pintura, tá? A parte de incêndio também ela trabalha, estruturas metálicas, a parte de hidráulica também com tubulações, drywall, telhados e coberturas, tá? Eu disse JWMG Serviços aqui conosco, tá? E por último, e não menos importante, ele que também está agendando aqui conosco a concorrida agenda dele, Dr. Eduardo Rachid. Um abraço, meu querido amigo. Rachid Advocacia é um escritório especializado no segmento condominial e, olha, há quase 20 anos no mercado. Um dos pioneiros aqui na região do Vale do Paraíba, com certeza ele que está também em vários estados aí já palestrando, sempre atento, se especializando, tá? Tem como objetivo facilitar, aprimorar e melhorar a gestão de condomínios, levando as soluções para todas as questões da seara jurídica aí, que você, síndico, tem aí, né, no teu dia a dia.
E aí, desde sempre, grato pelo alto grau de excelência, buscando atender as necessidades e expectativas com ética e responsabilidade. Isso é algo que a gente busca muito no nosso mercado, tá? Ética e responsabilidade. Volto já para anunciar quem vai estar aqui conosco na semana que vem. Não é, doutora Silvana Capelazzo? Exatamente. Vamos lá, prosseguir? Vamos, eu quero perguntar uma coisa para você, Bonafé. Se você, enquanto mediador, já estudioso do assunto e tal, você acha realmente importante para o condomínio, que a gente acha que sempre que sim, se tem uma estratégia assim infalível para acalmar os ânimos naquela assembleia que está tudo pegando fogo, para que se tenha um pouco mais de paz, enquanto mediador, você pode passar uma dica dessa para os nossos colegas síndicos? Olha, fundamental acho que todo síndico, gestor, deveria fazer um pouco de curso de mediação e conciliação. Durante as assembleias, o que eu faço? O que acaba inflamando muito a assembleia é quando você corta a palavra do condômino. Sim. Aquele condômino que quer falar. Aquele condômino que quer falar durante 1h30. Exato. Pontuando todas as questões Irregularidades, do que não gosta do síndico, não gosta da administradora, não gosta do advogado, não gosta do vizinho, não gosta do cachorro. Traz os problemas de casa nada. para dentro da Assembleia. Exatamente. Por exemplo, nada que está em pauta. Exato. Eu ia falar exatamente isso. O que eu costumo fazer... O que ocorrer. Exato, porque assim, o síndico durante a Assembleia, ele é o coadjuvante, ele não participa, porque é o presidente que comanda a Assembleia. O síndico ele tem que ficar de apoio conforme for questionado. Esses moradores que eu sei que já precisam de um pouco mais de atenção, eles querem falar, o que eu faço? Enquanto o presidente está conduzindo a Assembleia, eu costumo ir no canto. Sento do lado da pessoa e começo a conversar com ela. Boa. E aí isso, você acaba trazendo a escutativa dela, o problema que ela está tendo, você fazendo a escutativa, você começa a dar devida atenção, começa a mostrar para ela que ela está sendo escutada naquele momento que ela procurou falar bastante e automaticamente a pessoa vai se acalmando. E quando ela vai ter a palavra, ela já vai só com a atividade, o objetivo final dela. Ela fala mais centrada. Que às vezes ele não existe, né? Ela só quer reclamar. Ela só quer Exato. alguém que escute. Então, assim, eu gosto muito disso. Até numa assembleia que eu estive com o Ademir, exatamente foi assim. O Ademir, ele começou a falar, tinha uma moradora específica, eu fui lá, comecei a conversar com ela. Ele continuou explanando, e ela estava falando de assuntos não relacionados ao que ele estava falando, por isso que eu tomei a liberdade, porque como ela estava fazendo uma questão supostamente de ordem, mas que não era necessário, não era pertinente a ninguém. Mudando o rumo, né, da Assembleia. Exato. Né? Eu chamei ela porque eu sentei do lado dela e comecei, mas e aí, o que aconteceu? Tal. Ah, isso. Eu comecei a explicar. Então, o esclarecimento que ela estava questionando, eu fui passando para ela e ele continuou conduzindo a Assembleia. Porque muitas vezes essas Entendeu? pessoas são Sim. formadoras de opiniões, né? E aí inflamam os outros. Sim. Então, você precisa ter... As pessoas falam assim, mas esse cara é chato, essa mulher é chata. Não existe pessoa chata. Uma coisa que eu sempre levo para minha vida, se todo mundo tivesse uma palavra de segmento da sua vida, o mundo seria diferente. A única palavra que eu acho que todo mundo tinha que levar, dentro da carteira, dentro do bolso, dentro da cabeça, qualquer lugar, respeito. Porque se você tiver essa palavra, o respeito se você é preto, se você é branco, se você é gordo, se você é magro, se você é alto, se você é baixo, se você é homem, se é mulher, não importa. Se eu te respeitar como você é, acabou. Se eu respeitar a sua opinião, acabou. Igual nós tivemos uma divisão da política muito grande. O país ficou dividido em 2 pessoas. Só. Agora você fala assim, se eu falar para você não votar naquela pessoa, vai mudar a sua cabeça? Não. E se eu falar para você votar naquela pessoa, você vai voltar a mudar? Não. Eu respeito a sua opinião, eu respeito a minha. Eu lembro agora da Acabou. frase do professor Alexander Mendes, um dos maiores mediadores de conflito desse país. Ele fala: respeite o outro do jeito que ele é e não do jeito que você gostaria que fosse. Sim. Sou o que sou, porque É o que você acabou de falar. Somos todos um só. Então, se nós tivermos isso, gente, em qualquer área, é na família, é no trabalho, no dia a dia, é só isso que eu falo para as pessoas. É uma palavra. Se vocês souberem o significado e o peso que essa palavra tem mundialmente, tudo seria diferente. Respeito. É só Verdade. isso. Estamos chegando já perto do final, viu? Olha, já olhei ali pro relógio. E para Kelly eu vou perguntar uma coisa diferente. Pode Se ela perguntar. já teve um case, uma coisa inusitada, alguma coisa que você possa contar aqui pra gente dos Uma seus pérola, condomínios, Kelly, uma uma pérola. Que pérola. você fala assim, acredita que isso aconteceu comigo? Olha, são inúmeras. Vai ser difícil eleger uma, Vai né? ser difícil Uma só. eleger uma. Mas eu acho que assim, uma que eu posso contar,
E é até muito engraçado, porque muitas vezes a gente acha que as pessoas não estão nos olhando ou reparando no que a gente está fazendo, ou até mesmo na vestimenta, Sim. na maquiagem, enfim. Eu tenho um condomínio que eu tinha sido eleita há pouco tempo e um condomínio chegou em mim, eu tinha feito próximo daquele período ali, eu contratei uma pessoa para conseguir me falar quais cores eram melhor para mim, Legal. enfim, alguma coisa do tipo. E eu comecei a tentar investir um pouco mais nisso. Um personal stylist. Isso, não chega a isso, mas vamos assim, ver o que tem mais a afinidade. Aham. E o morador chegou para mim e falou assim, Kelly, desculpa me intrometer um pouco na sua vida, mas tá tudo bem com você? Nossa. Eu falei, eu tô ótima. Por quê? Tá realmente tudo bem com você, com a sua família? Eu falei, sim. Como estão seus filhos? Aí eu relatei, né? Meus filhos estão bem. O Gabriel tá assim, a Luísa tá assado. Tá tudo ótimo. E o seu casamento? Tá bem? Eu falei, tá muito bem. Nossa. Por quê? Kelly, você tá tão bonita. Nossa, você tá linda. Eu achei que realmente você tava com um amante. Você tinha separado seu marido. Eu falei, Nossa. como assim? Gente, Eu tinha acabado de ser eleita assim, há pouco tempo, então eu falei, gente, como assim? Como a gente, às vezes, tem uma determinada impressão que as Sim. pessoas não estão reparando em pequenos detalhes. Sim. Eu tenho a oportunidade, né? Eu uso óculos, muitas vezes eu tô de lente, e eu tenho óculos, algumas armações. E os moradores falam, nossa, esse óculos coube melhor em você, aquele não ficou tão bem. Então, acho que assim, no mundo condominial eu tinha inúmeras para contar, mas eu achei essa interessante, Curioso principalmente mesmo. para os meus colegas profissionais. Tudo que nós estamos fazendo, alguém está de olho. Sempre. A nossa apresentação pessoal, a forma que a gente está à frente do condomínio, a forma que você conduz uma assembleia. Eu, particularmente, adoro casa cheia. Meus moradores sabem bem que eu faço, às vezes, até o convite 1 a 1. Então, eu acho que, assim, tentar ao máximo passar essa impressão mais bem qualificada. Não estou falando que a pessoa tem que estar extremamente bem arrumada, Sim, no sim, caso de sim. mulher, salto alto, ou homem de terno, enfim. Mas ficar de olho, tá? Até dou uma dica aí para os meus colegas síndicos. Sempre tem um morador de olho em você. E eu achei isso legal de passar, assim, porque sai um pouco até mesmo do âmbito condominial ali, para que responda aí a pergunta da doutora. é bacana. Viu? Dicas valiosíssimas aí nesses 90 minutos aos quais estivemos juntos, tá? Mas vamos fechar com chave de ouro aí, ó. Não é à toa, vou mostrar aqui, ó. Não é à toa que você tá vendo aqui, ó, na minha câmera. A lâmpada, ela está aqui compondo, além de ser um objeto icônico, né? Estávamos lá no Dia dos Namorados, não foi, doutora Silvana? Foi. Jantando, aqui no restaurante ali na frente do Vale Sul, foi? Foi. É o Vale Sul mesmo? Sem intervalo. Center Valley, numa vinícola, tem ali um restaurante bacana. E eu vi esse Foi objeto isso. lá. Falei, vai pro cenário do Papo Condominial Cast, porque ele remete, né, ali a nossa memória afetiva. E, assim, tudo que a gente traz aqui, a gente quer fazer ali um link, um elo com o nosso segmento, né? Então, sabendo, né, que o gênio, ele tá aqui para atender os vossos pedidos. Não dá para atender 3, o pessoal pede que seja 3, viu? Ah, eu queria que fosse O pessoal três, sempre Daniel. Vamos pede diminuir, Então porque vamos fazer muito assim, ó. síndico, muito condomínio. Vamos fazer pra assim, vocês pedido. voltam aqui outras 2 vezes, aí vai até bater os 3 pedidos, tá bom? Voltamos, né? Voltamos. Um dos pedidos já foi acatado. Voltaremos aqui. Isso. Então vamos começar pelo Bonafé, né? Pra gente já partir aí para as considerações finais, mas primeiro você não vai escapar da pergunta do gênio, tá? Bonafé, se você pudesse pedir, eu vou passar para você a lâmpada, tá? Ó, se você pudesse pedir ao gênio que atendesse um pedido seu para ou aos seus condôminos, aos seus pares, colegas síndicos, ou ao mercado condominial como um todo, o que é que você pediria para ele realizar? Eu acho que eu voltaria naquela fala que eu estava falando anteriormente, o respeito. Eu acho que tanto para condôminos, quanto para prestadores de serviço, quanto para o dia a dia nosso, né? Até Sim. mesmo na família, em tudo, em Uhum. tudo. Eu acho que se o gênio pudesse me conceder esse dom de poder mostrar para as pessoas o quanto essa palavra do respeito é fundamental para o dia a dia, eu acho, não tenho certeza, esse seria meu pedido Número 1, né? primordial. Esse aí é Nossa. o pedido que eu tenho certeza que com esse pedido eu estaria realizando. Eu acho que 90% dos problemas da humanidade. Seriam com certeza respeitar, muito acabar melhor de todos os trabalhar. conflitos que nós temos no dia a dia. É verdade, verdade. Geral. Brilhante. Eu acho que minha palavra, o meu pedido seria o respeito. Parabéns, parabéns. Maravilha. Vamos passar para Kelly Ribeiro,
A pergunta é a mesma, Kelly Ribeiro. Qual o seu pedido para o nosso gênio da lâmpada no tocante ao meio condominial? Isso. Infelizmente, só dá para conceder um dessa vez. Eu acho que não sendo igual ao que o Bonafé falou, mas bem pontuado nessa Sim. parte, eu acho que o que eu pediria para o gênio nesse momento é um respeito principalmente dos meus pares. Legal. Eu acho que a maior dificuldade que nós temos passado, eu e o Bonafé temos um relacionamento muito amistoso, mas eu acho que falta um pouco dessa parceria, porque condomínios que muitas vezes não servem para mim, não fazem parte do meu perfil, podem servir para o meu outro colega. Então, eu acho que esse respeito diretamente na nossa área condominial, aos parceiros, aos prestadores de serviço, Perfeito. eu acho que seria bem legal. Muito bom, muito bom, Bacana. muito bom. Então vamos voltar para o Bonafé para você fazer suas considerações finais, Bonafé. Por favor, deixa seus contatos, seu contato, tá? Deixa teu @. Se quiser deixar telefone também deixa, WhatsApp, enfim. O microfone está contigo para que você faça suas considerações finais e falar como é que foi estar por aqui hoje. Vai aumentar não pode ser mais do que 1 minuto, seu pitch de venda. É Isso é bom. Né? Não, eu acho que primeiramente deixar aqui o agradecimento, né? Até mesmo, não sabia que era a Kelly que ia vir, houve o convite. Sim. Para mim, eu fico lisonjeado estar com uma colega que respeita o mercado condominial, respeita os colegas, respeita, tem o profissionalismo. Então, deixa aqui minha gratidão, a participação com ela aqui. Tanto a doutora quanto o Daniel, aquilo que eu falei no início, parabenizar vocês rapidamente também, porque isso aqui é fundamental. Eu acho que aquilo que eu falei da plantada sementinha do respeito, sim. vocês estão trazendo respeito para a condominial, para mostrar para os condôminos que não têm esse conhecimento, que consigam participar e ver como é a vivência, porque o condomínio ele é um filho recém-nascido, ele nunca vai ter maturidade, ele sempre vai depender de alguém para poder sobreviver. Então isso precisa ter no condomínio. Então um gestor, um pai ou uma mãe. Então, esse condomínio, ele nunca vai andar sozinho. Verdade. Então, quando ele for recém-nascido, você precisa de um apoio. Então, é bacana ter esse trabalho que vocês estão fazendo para conduzir um pai, uma mãe, um pai afetivo, um pai, uma mãe afetiva, que seja adotado. Então, eles precisam disso. Parabéns para vocês dois. As minhas redes sociais, o Instagram, tanto o Facebook, tá Newton Bonafé Jr., _ oficial. Então, eu tenho o Síndico Pro, também @Síndico Pro, é Síndico Pro só, que a gente atende o Vale do Paraíba, tanto quanto o Litoral Norte também. Facebook, Newton Bonafé Jr. Então, é uma coisa que deixo registrado aqui. Gratidão a vocês dois e parabéns dessa jornada que vocês têm. E, se Deus quiser, muitos parceiros vão vir aqui prestigiá-los também. Gratidão. Esse trabalho que vocês estão fazendo. Logo com vamos te excelência. chamar, porque assim, 1h30 não dá, até porque a gente divide o espaço entre vocês dois, né? Mas a gente quer ouvir muitas peculiaridades, muitas histórias e a questão lá do litoral, Caraguá. Isso, É algo Bom que demais. a gente, Vamos quer, lá. a gente quer trazer um episódio falando especificamente lá da região, São Sebastião, Caraguá, o litoral ali, como que é administrar esse tipo de condomínio, um pouco da cultura da localidade, né? Dos caiçaras, né? Aí você volta como caiçara, não como José. Aí você vai Agora vestir, eu falo que eu sou caiçara Isso. nada. vai agora, vestir a viu? roupa do caiçara e Já vai tô vir ficando aqui, ó. a cor, ó. Já tô ficando moreninho. É bom. Kelly Ribeiro, gratidão pela tua presença, pela tua doação de tempo, tá? Vim aqui inspirar outras mulheres, outros homens, porque você não inspira só as mulheres, inspira a todos nós, tá? Deixa seus contatos e suas considerações finais aqui pra gente se despedir do nosso público. Primeiramente, vou agradecer pelo convite. Fico muito lisonjeada aí pela doutora Silvana ter me chamado, Daniel por ter me chamado para participar. Assim como o Bonafé, eu também não sabia que era ele que viria comigo e fiquei extremamente feliz porque nós estamos nos encontrando com bastante frequência nos eventos. Inclusive no podcast, né? Também. Inclusive no podcast. Além das assembleias de eleição, nós estamos também nos encontrando no podcast. E realmente agradeço, acho que consegui passar um pouco aqui do amor que eu tenho em administrar condomínios. A vida é extremamente corrida. Eu, para conseguir lidar com a minha vida pessoal, dois filhos, né? São pequenos ainda. O dinamismo de administrar hoje condomínios em São José e em Jacareí, mas eu acho que eu consegui passar um pouco mais aí do amor que eu tenho para os condomínios que eu administro e espero que venham mais. Vou deixar aqui para vocês os meus contatos. O meu telefone é 988079306 e o meu Instagram é @krgestãocondominial. Fiquem à vontade, vocês síndicos, colegas, se quiserem entrar em contato comigo, venha participar um dia aí das minhas visitas nos meus condomínios, venha conhecer um pouco aí do meu dia a dia. Obrigada. Parabéns, Kelly Ribeiro, gratidão. Gente, ó,
Vou antecipar aqui, já anunciar, na semana que vem, no dia 24, tá? 24 de agosto, na próxima quinta-feira, teremos as ações do Secov, que é simplesmente a maior entidade do mercado imobiliário como um todo do país, tá? Especificamente aqui no Vale do Paraíba, nós temos uma unidade do Secov. E na semana que vem, teremos um episódio especial com a Ângela Paiva e a Ivana Lopes, tá? E a doutora Silvana Capelazzo aqui comigo como co-host, que será o episódio de número 8. E hoje, dia 17 de agosto. Eu, Daniel Lima, quero agradecer a você, doutora Silvana Capelazzo, por mais um episódio, juntos, entregando e fazendo aquilo que a gente mais gosta. Eu quero agradecer, parabenizar, dizer que foi muito prazeroso estar com 2 excelentes profissionais Verdade. que Gratidão. nitidamente amam o que fazem, respeitam aquilo que fazem e é muito bacana. Muito obrigada, viu? Com a presença do querido Newton Bonafé e Kelly Ribeiro, é que vou me despedir de cada um de vocês, aguardando ansiosamente pelo próximo episódio. Na câmera geral, para todo mundo dar tchauzinho. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Valeu!